Olá, senhores. É com grande honra e grande prazer que eu inicio esse curso intensivo Escrevente TJSP. Ele tem um simbolismo pessoal muito forte para mim, não só porque é o meu cargo, mas é porque depois que eu assumi escrevente, eu ainda prestei vários concursos e não quis ir. Então eu queria só fazer essa aula introdutória, tá? Muita coisa que eu vou falar aqui já é do sentimento dos senhores, mas para que vocês entendam bem a empolgação que nós professores aqui, né, do Damaso, temos ao começar esse curso, as aulas aí iniciando em 12 de abril, né? O que você tem nesse momento é essa aula introdutória, tá certo? E depois uma mentoria geral, onde a gente vai destrinchar tudo. Mesmo você que já foi aluno do regular, este não é um curso regular. Esse daqui visa fazer uma preparação específica para o TJSP, tá bom? É escrevente, é TJSP, não vai ter outras matérias, não será dado nada além e aquém do edital. Pessoal, o ano era 2012, o mês era setembro e eu tive a notícia, aliás, eu vi o edital que saía escrevendo em São Paulo. Eu já vinha estudando, mas naquele momento onde as coisas surgem, né? Surge uma notícia de um edital desse tamanho, da qual eu já tinha em mente, porque na minha sala, eu estava na faculdade ainda, tinha uma moça que tinha um padrão de vida extraordinário, né? Eu falei, como é que ela consegue? Olha o carro dela, olha o que ela tem. Ela, pô, eu tô ganhando aqui, eu trabalhava no Ministério Público Federal como estagiário, deve ser muito da história dos senhores aí, ganhava R$ 960, que era 700 mais o transporte, né? 840 mais o transporte, e não conseguia fazer nada. E ela lá, com salário na época já 5, 6, 7 mil reais, eu não me recordo, tem quase 10 anos, né? E ela tinha um padrão super adequado. E uma vez conversando com ela, eu falei, mas você está na faculdade, como é que você já é concursada? Foi uma visionária, né? Ela fazia horário de estudante, então a gente estudava de manhã, ela saía, almoçava tranquila, porque a gente saía 11h45 e de outros dias meio-dia e 25. Ela entrava 1h30 no tribunal e ficava até 7h30. Essa era a rotina dela. Nós vamos fazer no horário de estudante. Dali aquilo me instigou de uma maneira, porque logo que a gente se formou, ela foi assessorar um desembargador. Dali o salário dela saltou então de 8, 9 para 16, 17 mil reais, né? Com ganha bruto, de salário bruto, né? Auxiliando um desembargador, isso se mantém até hoje uma quantia dessa. Bom, aí estudei, passei no concurso, né? Foi o primeiro que eu prestei e ali eu assumi. Então todas essas crenças que eu tinha em relação a escrever em São Paulo, na verdade elas eram muito maiores, né? Quando você está na escolinha, fazendo, você tem uma semana de estudar, como é que é a tua função, onde você vai ser designado, etc. E ali eu descobri que eu teria um mundo inteiro para explorar, tá certo? Eu teria cargos de chefe de seção, eu teria diretor de cartório, eu teria assistente judiciário em primeira instância, eu teria o assistente jurídico em segunda instância, eu teria escrevente de sala, eu teria assessor técnico de gabinete, eu teria os cargos junto à presidência, vice-corregedoria. Ah, professor, mas ninguém alcança isso. Alcança, tribunal não tem cargo de analista. Muitos perguntaram, né? Professor, e o de analista? Não, todos entram como escrevente, depois ele vai para os cargos mais de patamar mais elevado. E, sinceramente, tem lugar para todo mundo. O chefe do cartório, não oficial maior, que esse é privativo em direito, era um químico. O cara não sabia fazer porra nenhuma na primeira vara que eu caí, né? Só para você ter uma ideia, o cara era... Posso falar, tá? Porque isso aí foi público, o processo dele era um alcoólatra, viciado em drogas, e simplesmente o tribunal não conseguia removê-lo. E ele, como chefe de seção, não tinha quem substituir. Quando eu entrei, aí viram lá um cara formado em Direito, eu estava naquela época tentando começar a dar aula no Damásio, eu automaticamente assumi no lugar dele. Então meu primeiro cargo já foi de digitação, DAT, né, que a gente fala no tribunal, fui ganhar 2, 3 mil reais a mais como chefe de seção. Eu fazia minutas boas, porque eu tinha formação jurídica, muitos dos senhores têm, e nisso o juiz me chamou para ir para a sala. Uma remuneração parecida com o chefe de seção. Tempos depois, ele hoje, né, subiu para o tribunal e temos uma qualidade muito boa de trabalho, fazendo votos, pessoal. Não há problema com chefia, não há problemas com relacionamento. O tribunal, por mais que as pessoas falem, vocês devem estar nesses grupos de Facebook, etc., há muita lenda em relação ao tribunal. Vou ficar só uns 6, 7 minutos falando para você ver como é que é o outro lado, até que muitos aí ainda não sabem o que é o tribunal, embora tenha estagiado. O tribunal ali tem São Paulo, tem interior, e esse concurso que se avizinha, ele é São Paulo, provavelmente Campinas, primeira e quarta região, que é o vencimento do concurso, expirado já, né? Ah, mas tem uma liminar. Aquela liminar é tempo para cair, viu? É rapidinho, isso aí vai cair. A intenção do tribunal soltar esse edital, conforme eu vou fazer aqui com vocês, trouxe aqui um documento onde eu vou desenhar qual que está o andamento do concurso hoje. Acho que isso é interesse público até dos senhores, né? Um abraço para você que é do grupo Serei Escrevente. Coloque em mente, pessoal, que não é impossível. Eu sei que muitos dos senhores estão com esse sentimento. Porra, mas estão exigindo para eu ser aprovado? Não mais, nos 6 vezes.
o número de vagas que é para a prova de digitação, tradicionalmente, o tribunal sempre convocou 6 vezes o número de digitação. Desde a minha época, tá? Senão também não teria ido. Acertei 87,5%, aliás, eu acertei 92%. Na minha época as matérias tinham peso adequado de 3 grupos, né? E eu caí para 87,5%, né? Achei isso caso anulado, já não me lembro, faz um certo tempo. Fiquei em 800 e tralalá. Deu 10 meses da prova e eu fui chamado. Achei que nem seria mais, fui chamado para outros concursos, mas o brilho era sempre por escrevente por culpa dessa moça na minha sala. E eu falo, nunca que eu vou conseguir fazer, na minha época era 80,5 o último concurso, e o meu foi 82,5, a nota de corte em 2012 13, né? Moral da história, pessoal, é que você é muito capaz do que você imagina. Para que vai servir esse curso? Porque a prova de escrever em São Paulo, ela tem uma grande previsibilidade. Cara, se você souber aonde que está aqueles escorregões da prova, você consegue fechar. Aqui em Direito, que tem 40 questões, a gente vai ver na aula a seguir, tá? Que é de mentoria. Nessa parte aqui de Direito, pessoal, você vai perceber que ela é extremamente previsível. Ah, mas normas da corregedoria, cara, você vai ter aula com um juiz que trabalha na corregedoria, o Ralph, e o outro provavelmente que é um dos maiores professores do mercado, que é o Musi, tá? Então vocês vão ter normas com corregedoria. Eu já trabalhei, inclusive, né, junto aos órgãos correcionais e ajudava a atualizar até as normas. Eu poderia dar aula, mas acho que eles fazem muito melhor do que eu. Você vai ter aula, pessoal, com caras aí que estão no Tribunal de São Paulo com pardal, como eu, e você vai ter aula com escreventes aprovados. Eu vou mostrar tudo isso no panorama da ferramenta de estudo, né? Então, para a gente começar aqui e fazer essa anotação no seu caderninho, né? Basicamente, pessoal, o que você tem aí? Um curso mais específico do mercado. E eu não sei, aliás, eu não gosto desse tipo de publicidade, mas eu falei assim, pessoal, por curiosidade, quantos o Damaso aprovou nos últimos concursos, né? 1.186, não é que foram aprovados, tá? Foram nomeados. Isso aí são nomes que a gente encontra no Diário Oficial que fizeram, na época, os cursos de escrevente. 1.186. Não é incomum, tá? Porque você está andando hoje no corredor, eu trabalho no GAD privado e a gente tem uma salinha no João Mendes. E aí, você dá aula no Damásio, pô, fiz Damásio para passar no concurso, ou fiz Damásio e estou fazendo para outro concurso, juiz, promotor, não é incomum. Então cuidado com as enganações no mercado aí, que muitos deles são dissidências do Damásio, a fonte, a origem está aqui. Então a minha atribuição hoje é muito mais severa do que eu tive em 2012, porque hoje eu preciso manter esse número alto. Pessoal, apostila, aula com aprovados, videoaulas, mentoria, questões. Teu curso é completo. Bom, o que a gente tem de informação para você? Acho que essa aula provavelmente está sendo aberta no YouTube, né? Para depois começar a aula fechadinha aqui, as 326 aulas fechadas que a gente vai ter, mais 28 de questões e a apostila só dos alunos da Damaso, né? Então, pessoal, o que a gente tem hoje aí, essa aula aberta? Não sei se você já está no grupo Serei Escrevente, depois eu vou deixar o link para vocês. Qual é o andamento do concurso, se você ainda tem dúvida se vale a pena estudar ou não. Eu não vendo ilusões, não gosto de fazer falsas promessas, acho que tudo pode acontecer, pode ter agravamento da pandemia, pode ser que o tribunal tome mais um apito lá do TCE e realmente ele não consiga abrir o concurso neste ano, pode acontecer tudo. Mas se tudo caminhar como está se avizinhando, pessoal, a gente vai ter o seguinte: no dia 18 de fevereiro, lembro bem, era 11 horas da noite, um jornal, acho que era Folha, soltou a seguinte notícia: o superintendente da VUNESP fez uma entrevista de 1 hora narrando isso aqui, tá? Tem vídeo dele no meu Instagram, @Ricardo Baronovski. Tá com dúvida? Você vai voltar lá no meu Instagram, 15 postagens atrás tem um vídeo dele dizendo qual é o patamar do concurso de escrevente. E ele fala assim, bom, se o tribunal já revelou para vocês, de fato o tribunal ele tinha dado umas respostas bem assim, olha, estamos estudando, tá tudo bem, isso não quer dizer muita coisa, embora nunca tinham respondido isso pra gente. O jornalista que fez a reportagem chutou pra cima e falou, o tribunal falou que tá aí, né, com um novo concurso. Eu acho que o cara já entendeu que o jornalista sabia e cantou a bola, nem sei se pegou mal pra VUNESP ou não, mas a informação que a gente tem. Fez uma entrevista de 1 hora narrando que o TJSP está providenciando o estudo para um novo concurso e posso falar mais? Ele anunciou que será um grande número de vagas. Posso falar o porquê disso, pessoal? A gente está com uma defasagem de 6.500 servidores em um quadro que tem 40 mil, né? Se eu puder fazer uma conta, será que eu consigo aqui? Eu vi o Pedro Campos dando aula, eu falei, meu Deus, como é que eu passei nesse concurso, né? 15%, né? É isso?
Ah, professor, é número, não é comigo. 15% de funcionários a menos. Então o que, que acontece? Lá no nosso gabinete vagou um cargo para o cara ganhar 2, 3, 4 mil reais a mais do que o salário base. Todo mundo quer, porque é um lugar onde você faz voto, não faz serviço burocrático, você pode fazer home office todos os dias. O outro assistente morava em Coimbra fazendo seu doutorado, que tinha autorização do CNJ. Cara, é uma qualidade de vida que eu não teria como delegado, não teria como promotor e por aí vai. O que acontece? A gente não conseguia nomear porque não tinha reposição. Você só nomeia alguém se não tiver acréscimo de despesa e se alguém vier para o lugar daquele funcionário. Você vai tirar alguém, né? Algum escrevente para nomear. Então, olha o mal-estar. 360 desembargadores. Cada desembargador tem 4 assistentes jurídicos e 2 escreventes de sala. O assistente jurídico tem uma remuneração de 15, 16 mil bruto, né? Deve sobrar uns 11, 12 mais ou menos. E o escrevente de sala acho que ganha 1.000 ou 1.500 a mais que o escrevente, né? E é natural que esse escrevente de sala um dia substitua o analista, aí, o chamado assistente jurídico no tribunal, cargo do Pardal, por exemplo, né? Hoje, atualmente, o meu é bagre, estou convocado em segunda instância. Tem uma porção de receitas aí para quem quiser trabalhar firme, fazer plantão, pessoal. O tribunal paga em dinheiro, tá? Imagina que você faz um fim de semana, você ganha lá 200%. Uma coisa impressionante, 4 fins de semana eu pagava o IPVA do veículo em janeiro, tem algumas coisas muito bacanas. E não é assim plantão que você vai ficar na delegacia, vem sangue, não. Cara, é uns 2, 3 inquéritos de remédio, uma guarda. Pô, você faz minuta, manda, vai ter um juiz no plantão, assina, acabou, bateu o horário, vai embora. Isso e é bom pro tribunal ter funcionário trabalhando extra, né? Então ele anunciou, isso atualmente, né? Não sei se um dia cortar e virar reposição de horas, como outros tribunais federais fazem. Então ele anunciou que é um grande número de vagas. O que a gente tem aqui em São Paulo e tinha no interior? Geralmente as comarcas locais, acho que eram 10 vagas, 300 vagas para a capital, em regra, tá? Já teve mais, já teve menos. Então quando ele fala um grande número de vagas, eu estou esperando em 400, 500. Você vai falar, ó, vai caminhar no mesmo sentido do último concurso. Não, 300, né? Grande número de vagas, eu espero 400 ou 500. É vaga pra cacete. O pessoal fica, o que adianta o tribunal abrir concurso se ele não chama? Tirando a situação do interior, que veio a pandemia, e aliás a comissão da capital lascou bastante o pessoal do interior, por quê? Porque os caras pediram renovação quando o concurso já tinha expirado, então fizeram mandado de segurança, o pessoal não sabe perder. É realmente, pessoal, concurso, você tem que saber perder. Quando você passa fora do número de vagas, você não tem direito público subjetivo. É a jurisprudência pacífica do STJ e do STF. O que o pessoal está tentando lá? Uma nomeação judicial. Estavam obrigando a forçar o tribunal, já expirou, já foi, estuda pro próximo, não atrasa a tua vida sentimentalmente. Tem muitos que ficam desabafando nos grupos, eu respeito, eu sei que você passou. Eu já fiquei por 005 em concurso de juiz, tá bom? De São Paulo, 005. A vida não é fácil, tá? A vida leva a gente para cada caminho que vocês não têm ideia, né? Enfim, por exemplo, eu poderia estar hoje no interior, delegado, tranquilo, mas estou aqui porque eu gosto disso aqui e não quis mesmo assumir em outras funções, né? Para estar aqui, então veja que eu vou tentar fazer bem feito isso aqui. O que acontece? O pessoal fica falando, não chama, pessoal, é o tribunal que mais chama. Polícia Civil de São Paulo, que chama milhares, e Tribunal de São Paulo, que chama centenas e já chamou milhares, são os quadros com mais necessidade pessoal. Pare dessa ilusão, porque não chama. Vai ver o TRF, 3, 4, 1, né? Eu já passei no TRF. Quantos chamam? Eu acho que no meu concurso de TRF chamaram 100 e poucos. E o pessoal fica, nossa, anunciaram 20 vagas e chamaram 150. Tá, mas aqui não tem muita gente em Tribunal Regional Federal. Tribunal de São Paulo, a cada bairro que você vai tem um prédio do TJ de São Paulo. Tá certo? Então pare com essa lista, isso é uma lenda. Tirando o pessoal do interior que ainda está dentro do número de vagas, eu acredito que eles têm aí uma grande chance de ser nomeado, a não ser hipóteses catastróficas, né? Bom, em seguida, o Damásio enviou um e-mail para a assessoria de imprensa do TJ. Em seguida, enviou-se, né, vou colocar assim, enviou-se um e-mail para o TJSP e sua assessoria de imprensa respondeu que realmente há estudo interno para um novo concurso, mas ainda sem data. É óbvio que eles vão falar, vai ser em junho, porque senão eles quebram o princípio da publicidade, né? Todos os candidatos têm o direito de saber quando vai ocorrer a prova e o edital na mesma data. Então, isso é ferir a isonomia, não cabe, o tribunal é um órgão muito sério, tá bom? Eu posso falar assim com um sentimento mais leal do mundo. Eu estou há 10 anos quase em tribunal, não, 6, 7, né? Vamos para 10.
eu nunca vi um sinalzinho de corrupção, um indício de coisa errada, eu nunca vi um juiz preguiçoso, nunca vi, nunca. Eu já vi servidor assim fazer coisas erradas, pessoais, mas eu nunca vi ninguém fazer uma corrupção passiva, um peculato, uma concussão, coisas que a gente ouve aí em delegacias e outros órgãos, né? Eu nunca vi um indício de irregularidade. O tribunal é um órgão muito sério e ele exige muita seriedade. Então, quando a gente fala do tribunal, pode ver que todo servidor que está no TJ, tirando os mais antigos que já estão com o saco na lua, né? Os juízes mais novos, eles falam com muito orgulho do tribunal. Rapaz, olha, vou falar pra você, quando eu fiz plantão na delegacia para saber se eu ia assumir como delegado, eu fui tratado como rei. Excelência, doutor, não sei o que, aqui é a mesa, sala do senhor tem um fuzil ali. Mas eu não me senti em casa. Eu me sinto acolhido no gabinete. Me sinto numa sala onde tem outros colegas, né, que estou mais protegido. Ali parecia que era eu sozinho no mundo. Né? Se eu precisasse de alguém, era eu me defendendo, era eu atacando, era eu fazendo tudo. Né? Cara, cabe você pensar também o que você quer. Né? Tem gente que gosta desse comando. Né? Eu, sinceramente, eu prefiro trabalhar rotineiramente, saber que meu salário cai geralmente quinto dia útil do mês e saber que eu estou efetivamente mudando a vida das pessoas, que ali não tem pessoa, não é papel, né? Que ali não tem meros papéis, são pessoas que estão lá atrás, sentimentos, né? Voltando aqui, isso eu aprendi com o juiz que eu trabalho há tanto tempo. Voltando, a VUNESP, né, a VUNESP também, aliás, minto, só uma última informação, a VUNESP, só é outra coisa que eu quero falar, a VUNESP também anunciou que o formato da prova será mantido. Então você vai ver que nosso curso, ele é rigorosamente o formato que vai aparecer aí na sua prova. Fique bem relaxados em relação a isso. Eu tenho muito receio quando eu abro um concurso antes do edital, porque vem e muda tudo. Eu falo, TJ Santa Catarina. Fazia 10 anos, fazia daquele jeito 10 anos, quer dizer, faz 10 anos que ele trabalhava daquele jeito, pra vocês não acharem que eu sou analfabeto, e de repente ele mudou totalmente, colocou financeiro, cara, porque mudou a banca. Aqui não, é a VUNESP que está dando o recado, né? Ó, vou dar mais uma informação aqui útil para vocês. Olha essa informação aqui, pessoal, que vocês devem ter visto no meu, eu posto tudo, né? No dia 6 dias atrás, não sei quando essa aula vai subir, 12... Olha, pessoal, vou colocar assim, no início de março, saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo o aditamento, o quinto aditamento, né, o quinto termo aditivo, para você dizer que aqui o que eu estou falando é sério, tá? Não tem ninguém brincando com o seu futuro aqui, é muito sério as informações que eu estou trazendo. O quinto termo aditivo retificando o valor da taxa de inscrição para R$ 79. Aí eu te pergunto, você que está aí cético, você que faz 4 anos, né? O edital saiu em março de 2017, 18, 19, 20 e 21. 4 anos sem edital, né? Você que está cético, acha que não vai dar, que não vai sair, que é lenda, que os cursinhos toda hora prometem, né? Veja o Damaso. Ó, pessoal, a gente espera que o ano que vem venha um concurso, mas eu nunca trouxe, assim, um relato desse. É esse momento, é este momento que está acontecendo. Você do grupo, né? Você vê que a gente está te alimentando sempre com informações, atualizações Já coloco o link do grupo para vocês aí. Então, pessoal, a pergunta que eu faço para você que é cético, por que o tribunal reajustaria o valor da taxa de inscrição? Por que ele entraria nesse mérito se ele realmente não quisesse fazer um concurso? Então, por fim, informou-se, a VUNESP, né, deu essa informação, deu a entender que o edital sairia em junho e provas em setembro, não sei a data exatamente, podendo ser antecipado. Tudo vai depender, na minha ótica, de como evoluir a pandemia. Eu acho que até lá, com um grande número de vacinados, que cada dia cresce exponencialmente, queira você não, eu acho que as coisas estão melhores, né? Bom, professor, esse curso então, como é que eu vou lidar com ele? Porque eu já fui aluno da MASO, já fiz o técnico de tribunais, que não tem... Você que estuda para técnico de tribunais, continua, porque você presta a qualquer tribunal do país. Tem tudo isso. Só não tem duas coisas, né? O administrativo não são o Estatuto do Servidor, Lei 10.361, é isso? De 68, eu até esqueci essa daí. E também não tem, deixa eu confirmar aqui, e não tem as normas da corregedoria, que são 5 questões que derrubam todo mundo. 10.361, 261, né? 10.261. E também não tem alguns tópicos nas outras matérias que geralmente caem, isso 10.261, lei estadual, né? E agora você vai ter. Mais ainda, você vai ter mentorias mais específicas, você vai ter aula com escreventes aprovados. Cara, eu tô fazendo de tudo, e a apostila é diferente, né? Então dá para conciliar os dois, mas esse é mais específico. Moral da história. Você tem cerca
de 300 videoaulas. Não pode ser mais que isso, pessoal. Por quê? Porque para um concurso desse tamanho, onde o edital não é tão largo, você não pode se perder muito. Então você vai ter aula, acho que provavelmente segunda, quarta e sexta, acho que é isso. Então não adianta você eu tenho um curso aqui que é 1000 aulas, é tudo reaproveitado, é tudo requintado, aqui é escrevente, é Tribunal São Paulo, o ano é 2021. Depois disso, pessoal, você tem um curso exclusivo de questões, né? Curso exclusivo de questões de cerca de 28 aulas. O que é isso? Formato TJSP e formato VUNESP. Eu acho que só com esse curso de questões você já vai conseguir entender como é que a VUNESP caminha. A seguir dessa aula vai começar a mentoria. Então na mentoria a gente vai trabalhando isso. Percebam na mentoria, depois do finalzinho, como as questões se repetem. Tá? Vou trazer isso para vocês lá. Além disso, você tem uma apostila exclusiva para TJSP, não serve para outra matéria. Você vai ter normas da corregedoria, não tem muita observação, né? Porque é mais o texto da lei, mas chamando a atenção onde que costuma cair. E todas as matérias. A gente vai compilar todo o site do Planalto, fazendo comentários naquilo que é importante. Né? Tem artigo que é autoexplicativo, o cara tem que remeter na conclusão em tal prazo e cumprir em tal prazo. Precisa explicar isso? Não, senão ele vai receber punição. Não é isso que cai. Não é dosar muito a mão, né? Tanto que eu estou pedindo isso individualmente para os professores, acho que com toda humildade, eu sou o que mais sofri na pele, isso aí na época de concurso. Os caras às vezes querem demonstrar conhecimento e aprofundam demais. Pessoal escrevente, o importante não é você saber jurisprudência, há uma súmula ou outra que às vezes cai, né? O importante em escrevente é ficar a matéria clara, inteligível, chamar a atenção onde cai, saber o ponto cego da lei e cobrir todo o edital. Tem que cobrir todo o edital, não dá para falhar em nada. Claro, tem coisas que caem mais, tem coisas que caem menos. Essa apostila exclusiva, ela já supre o edital. Então, vamos lá. Fiz o meu caderno com as minhas palavras, vou reler tudo que eu vi em aula na apostila. Você está entendendo como é que é o jogo? Você fez segunda, quarta e sexta teu caderno, você vai usar terça, quinta e sábado, ou seja, um dia na semana para ler essa apostila, que deve ter em torno de entre 500 e 600 apostilas. Não sei precisar, porque neste momento a gente está escrevendo. Ela vai sair, acho que em maio para vocês, provavelmente em maio, tá bom? Apostila exclusiva para TJSP. Além disso, você tem aula com escreventes recém-aprovados. Por que eu digo recém-aprovados? Que vem de 2011 para cá, antes não vale a pena. 2011 as coisas já ficaram mais acirradas, é o mesmo padrão de prova, é o mesmo sentimento, cara. 11, 12, 13, 15, 17, 18, porque geralmente é um São Paulo, um interior. Um São Paulo, um interior. Aliás, você que está fazendo esse curso agora, você não vai perder para o interior. Porque o sentimento que a gente tem é que o ano que vem o interior. Geralmente é assim, 12 capital, 13 interior. 14 capital, 15 interior. 17 capital, 18 interior. 21 capital, 22 interior. Entendeu? Você vai ter uma dupla chance. Se você está começando a se preparar agora, melhor para você, porque doravante você mete bronca aí. Tamo junto? Pessoal, você vai ter mais de 30 aulas de mentoria em todas as matérias, tirando atualidades, que é bobagem, atualidades não faz o menor sentido, tá? Então, mentoria. A próxima que vocês vão ver, a gente vai fazer uma análise geral, holística, plano de estudos, cronograma, vou fazer algumas sugestões, adaptação à sua rotina, fazer análise das últimas provas, nota de corte, vou reunir tudo que eu sei aqui de técnicas para vocês e depois a gente vai especificamente, funcional, penal, raciocínio, lógico, matemática, informática, cada professor no seu segmento. Olha, videoaulas, questões, apostila, aula com escreventes recém-aprovados, mais de 30 aulas de mentoria. Tá bom? Isso aqui é tudo necessário para que você buscaremos os mais 90% de eficiência, que é o que te garante, que deixa tranquilo o número de vagas, é mais ou menos em torno disso. Eu vou deixar aqui 3 contatos para você para encerrar essa aula. O primeiro, pessoal, é o HTTPS, porque a gente vai alimentando, né, um grupo exclusivo aí para quem corre com o Damaso, que vem junto com a gente, /t.me. Se você digitar isso, ou só /serei escrevente, você já vai ter muita informação diária sobre o teu concurso. Se você quiser também acompanhar, além de escrevente, eventualmente outros tribunais, tem o meu Telegram, já estava quase 4.000 pessoas, né? E por fim, tem o meu Instagram, nome impronunciável, então eu escrevo que é @Ricardo Baronovski. Você vê que é conteúdo, tá? Não tem lá, o professor foi viajar para Paris, né? Caralho, o que eu tenho a ver com a vida desse desgraçado, né? Cara, é conteúdo, jurisprudência, motivação, ideia, troca de ideia para concurso, né? Eu não posso ser teu ladrão de tempo. Tamo junto? Promete para mim que os senhores vão fazer um bom curso, dedicado, como nunca fizeram, que vão abraçar essa causa.
que você só vai contratar o Damaso se você tiver com sangue nos olhos para fazer um desempenho mais 90% e não derrubar meu percentual de aprovados? Promete para mim? Pessoal, eu estou 100% disponível para vocês. Fizemos um belo curso em Polícia Federal, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, mas esse daqui, abre aspas, é para arregaçar o negócio. A gente vai firme aí, quero colocar todos como colegas do tribunal. Tamo junto? Como já existem em 2017, 2018, tô passando no corredor, outro dia na presidência, cara, puta, presidência, uma moral, né? Oh, professor, e do lado do cara, o ex-presidente do tribunal. Ele foi teu professor? O senhor é juiz? Não, eu sou aqui assistente de segunda instância. Oh, que legal, é bom ter, né, colegas. Cara, me chama de colega. Presidente do tribunal, 50 anos de desembargador. Né? Cara, vocês vão estar dentro do órgão e vocês vão entender esse sentimento que eu trago. Só quem trabalha no Tribunal Bandeirante sabe o orgulho que é de pertencer. Pertenceremos? Grande abraço. Vamos agora para a mentoria geral que deve estar em seguida aí para vocês. Olá, senhores, começamos então, né? Primeira aula do curso, mentoria geral, para que você compreenda o que você vai passar aí durante esse curso e o que te aguarda na sua prova. Prova que, segundo eu narrei nessa aula introdutória, é iminente, tá? Então é hora de a gente separar os homens dos meninos, as mulheres das mocinhas. Mesmo você que já foi aluno, né, no técnico, pessoal, eu dei uma aprimorada, trouxe ferramentas aqui de compreensão mais evoluídas aí para nossa mentoria, só para que você entenda o que significa essa palavra mentoria. Não é coach, né? Essas enganações do mercado, emagreça 30 quilos em 2 semanas, detox, não é isso. Pessoal, simplesmente eu pego o meu material pessoal, tá, de estudo na época. Naquela época eu lembro que eu fazia anotações do tipo quais são os pontos importantes em relação a direito constitucional. Pô, o constitucional ele sempre vai cobrar que dispensa o prévio aviso. Pô, em penal ele sempre vai dispensa o prévio requerimento, exige o prévio aviso. Em penal ele vai dispensar aquela fração de 1/3 exigindo a fração de 1/6 ou da sexta parte nos crimes funcionais. Então são pequenos pedaços de lei que por mais que você leia, você tropeça. Então eu trago aqui, né, uns 10 cadernos, tenho cadernos aqui digitados, a fim de que nós tenhamos aqui um grupo de alta performance, né? Você que duvida da sua capacidade em acertar mais de 90% nessa prova, eu vou mostrar aqui, fazer um panorama geral. Posso mostrar o que a gente vai fazer nesses 3 blocos? Aliás, eu acho que essas primeiras aulas, né, de mentoria geral e introdutória, elas estão abertas aqui no YouTube. Depois o pessoal do Damásio vai seguir exclusivamente na plataforma. Manda esse link para um aluno, um colega seu, um aluno seu é foda, né? Para um colega seu, que eu acho que é bacana, cara, você estudar junto com alguém. Isso sempre foi meu pressuposto. Estudávamos em 3, os 3 passaram no TJSP. Não tem concorrente, tá? Um avisando o outro, falar, cara, se você fizer 22 de 24 em português, 38 de 40 em direito, aí aqui é mais difícil, 31 de 36, sabe? Aqueles toques, aquela sinergia entre colegas, né? Pô, aqui essa matéria tá me derrubando, mas, pô, você já viu esse material? Isso é muito saudável, né? Pessoal, panorama geral da mentoria geral, você vai ver o seguinte. Primeiro a gente vai analisar a sua prova, tá? Vamos distribuir esse tempo, uma ferramenta aqui para você entender que o tempo é criterioso para você. Você vai entender o que são os 3 blocos na prova e a distribuição deles. Pessoal, aqui eu já trouxe até no curso de técnico qual foi a nota de corte, mas eu quero destrinchar ela com base no edital de São Paulo. Eu vou fazer ainda neste curso, que é um pedido dos senhores, porque é o seguinte, ó, dá uma olhadinha, pessoal, essa coluna da direita parece ser bem singela, né? Ah, professor, dá para fazer, né? 83, olha, Rio Claro foi 86, mas na média aí 8,15, professor, dá para fazer, tranquilo. Mas isso daqui é para convocados para a prova de digitação, que até hoje, até este, infelizmente, último concurso, onde veio pandemia, crise econômica, né? Até este momento, o TJ São Paulo esgotava a lista e ainda chamava das outras regiões administrativas, famosas RAs. Eis que mudou um pouquinho o cenário, tá? Ele chamou o número de vagas na capital e um pouquinho da lista remanescente. Não esgotou, terminou o concurso. No interior ainda está chamando o número de vagas. Então qual que é o melhor critério para a gente balizar o nosso estudo? Aliás, acho que foi essa proposta que os senhores vieram para cá. Pessoal, aqui é muito honesto, tá? Curso, cara, não vou te falar forma milagrosa, não vou dizer que é fácil. A tua vida vai ser um inferno daqui para frente. Você vai duvidar todos os dias da sua capacidade como ser humano, fala, meu Deus, eu sou burro, eu não acerto, eu errei 2 de, sei lá, de constitucional que eu não podia errar, então eu já rasei a minha prova, é assim. Você constantemente vai duvidar da sua capacidade. Mas aí você vai lembrar do seguinte, se até o professor Ricardo, que é aquela topeira, passou,
eu também vou passar. Pessoal, eu não era nada esperto. Eu era um cara insistente, eu era teimoso, tinha umas falhas de formação muito graves, assim, de colegial, português. Para mim, matemática, raciocínio lógico, cara, foi um milagre. Eu fui resolvendo questões, fui lendo apostila, fui fazendo videoaula, montando meu caderno, fazendo conta-lápis. Pedro Campos já era meu professor, está há 15 anos nessa estrada. Ele tinha acabado de começar como professor, era um cara sangue nos olhos, deu certo. O Renê era meu professor, que ele não saiba, mas eu assistia as aulas dele até no YouTube, assistia do Damásio, e ele tinha um canal no YouTube que eu assistia também, de tão criterioso que eu gostava, assim, né, dos toques que ele dava, né? Pessoal, então a gente não vai usar isso. Eu vou fazer uma outra tabela, eu vou mostrar para vocês quantas vagas ofertaram essas localidades, então aí é isso aqui que deve abrir, tá? São essas RAs, regiões administrativas, que devem abrir, sobretudo capital, né? Pode ser que uma dessas aí não abra, enfim, mas Campinas e São Paulo, acho que aí são grandes baluartes, né, referências para a gente. E eu vou trazer então a nota do número de vagas. Qual é a nota do cara que ficou em 300? Qual é a nota do último colocado em Campinas, ou naquela que tinha 10 vagas, o décimo mais um empatado? O número de vagas que dá o direito público subjetivo, que é aquele que você exige e a parte não tem o que fazer, né? Então é isso aí que eu quero cobrar, eu vou mostrar para os senhores. Pessoal, 3 blocos. Uma vida sem meta é uma vida que não serve para nada. Então nós fixaremos metas. Eu sei, até pelo olho na vaga, rapaz, ó, desde 2011, acompanhando, porque em 2011 eu comecei, me alertei. Falei, pô, vou estudar para escrever em São Paulo. 2012 foi o meu. Aí veio 13 interior, 14, 15, 16, 17, 18. Então tem 11, 12, salvo o melhor juízo, tá? 13, 15, 14, 15, 17, 18. São 7 concursos de Tribunal de São Paulo. São os últimos 7. Sem prejuízo via as provas anteriores, para fazer a apostila de vocês, né? Digo o seguinte, pessoal, que dá para saber onde que o pessoal vai bem e onde que vai mal. A não ser que você seja um cara nerd da NASA, você seja o Bill Gates, que arrebente as 14 de informática, que destrua as 10 de raciocínio, que mate as 6 de matemática, né? Não é comum. 99% dos senhores chamam esse terceiro grupo de grupo de la muerte. Olha a pronúncia, né? Mamãe espanhola deve estar orgulhosa de mim. O grupo de la muerte. O que é o grupo da morte, pessoal? É aquele lá que todo mundo se fode, né? Não é as exceções do domicílio. É aquele grupo que você olha e fala, caralho, puta, nossa. Você vê na prova, é uma coisa, sensação assim, que vê? Deixa eu pegar aqui meu mousepad, né? Você vê o cara fazendo a prova, aí a prova começa a língua portuguesa, na minha, tá? Conhecimentos de direito, desculpe o barulho, e conhecimentos gerais. Cara, você vê no começo da prova, todo mundo feliz, né? Aquela sensação serena, você olha pro lado e tal. Quando tá terminando a prova, você vê o cara assim, ó. E é normal, o cara vai no banheiro, passa a mão no rosto, tipo, camisa, meu Deus. Né? Por que é isso? Raciocínio lógico, informática. Pessoal, vamos caprichar nisso aí. Você vai ter muito mais aula de informática e raciocínio lógico, matemática, do que direito. Entendeu? Porque o perfil é específico de escrevente. Não que seja mais difícil que a PF e tal, mas é que nessas 36, você tem que ter um desempenho alto. É difícil você ter um desempenho alto aqui. A gente vai brigar por isso. Para fazer o quê? 90 ou mais pontos. Existe um negócio no mercado muito famoso que o pessoal vende por uma grana, chamado edital verticalizado. Como? Edital verticalizado. O cara pega, copia todo o edital e ele vai destrinchando quais os artigos que você tem que ler. Eu vou te entregar isso. Tá vendo essa apostila? Ela tá nas suas mãos. Eu vou confiar esse material que eu fiz. Eu lembro que a Saraiva viu isso e falou assim, pô, professor, vamos lançar uma obra, cobrar aí R$120, o senhor ganha o royalty, né, os direitos autorais, que é 10%, olha só, ganha lá R$12 nas suas mentorias, aí se a gente vender 3 mil cópias a R$10, R$12, o senhor ganha 30 e não sei quantos mil. Não tem preço que pague, tem um aluno aprovado, eu não vou fazer isso. Isso faz parte do nosso curso. Você já pagou um curso que não é barato. Nessa fase eu parcelei em 12 meses. Com a certeza de que no 12º mês eu estava nomeado e pagaria tudo, né? Para não ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Mas assim, o que acontece aqui, pessoal? É teu, né? Eu vou destrinchar aqui e você vai ler o 5º ao 13, 37 a 41, 92. Isso vai estar na apostila do TJSP, que faz parte do curso, a modalidade avançada, tá? Aliás, se você não está no avançado, eu recomendo, tá? Eu acho que a apostila ficou da hora. Depois, penal. Pessoal, penal... Pode ser que o pardal fale alguma coisinha, é normal, tá? Não é aula requentada, é aula específica. Você vai ver ele falando de escrever em São Paulo 2021, que ele precisa falar um pouquinho de teoria do crime, um pouquinho do que é uma causa de aumento, uma qualificadora, porque às vezes a prova troca essa questão. Ah, quer ver? Segundo a qualificadora dos crimes funcionais, quando for cometido
crimes contra a administração, cometidos por falsidade, né? Cometidos por servidor, gera uma qualificadora da sexta parte. Não, é causa de aumento de pena, é outra coisa. Você tem que saber conceitos básicos. Isso é normal, tá? Então, eu acho que é aí que falham as apostilas do mercado. Que você te vende uma apostila de 100, 200 reais, você acha que está tudo ali, mas ela pressupõe que você saiba coisas técnicas. Imagina, então, em informática, raciocínio lógico, né? Depois, processo penal, pessoal, é a matéria mais legal que tem para acertar. São, acho que 7 de processo penal. Acho que é 7. Ela é muito previsível. Vai trocar o segundo e terceiro grau de impedimento para magistrado. Ela vai trocar alguma coisinha também em recursos. Cara, é sempre isso. É sempre isso. E deve ter uma ou duas questões da Lei 9.099, no 60, 83, 88 a 89, sursis, né? Processual, suspensão condicional da pena. Processo civil, parece que é difícil pela quantidade de artigos. Eu tinha, não sei, veja você, tá? Eu sei que eu tenho aí uma turminha de alto nível, né? Geralmente eu tenho saudades de vocês, tá? Vocês que sentavam na primeira fileira, né? Tinha umas moças lá que anotavam até o suspiro do professor, né? E eu lembro que eu fazia perguntas, eles não respondiam na lata. Era a minha turma mais avançada, né? E naquela época, estou falando 2018, 2019, você deu uma murchada, você deu uma desanimada. Eu acho que você está voltando agora. Então eu te trato com muito respeito, porque você tem tanto conhecimento quanto eu. Você está fazendo boa prova e você quer só fazer aquela reta final para acertar no gol, né? Então, você deve ter esse sentimento que eu tinha na época. Eu lia processo civil e eu tinha muita dificuldade pela extensão da matéria, porque são 417 artigos, mais uma lei que eu esqueci de ler. Qual que é essa lei? A 12.153. Pessoal, eu errei uma questão da 12.153, mas no meu concurso dei sorte de anular, porque eles misturaram com a 9.099 e ela tinha uma coisinha específica. Então eu acabei acertando, na época era 37, não era 40 de direito. Eu acertei todas de direito, nos fatos assim que eu lembro com muito orgulho, tá? Puta, né? A faculdade deu certo, né? Tá, valeu a pena pagar, tá? Cara, o tribunal pagou a minha faculdade. Por quê? Porque eu financiei. Eu fui no banco, financiei os 5 anos para devolver depois de formado. Depois de formado, tomei posse em 2013/14, tava quase vendendo a casa, porque o carro já não tinha. E aí o tribunal me chamou, me pagava 7,5 por mês. Aí minha mensalidade, eu lembro que era 2,5 financiamento, eu pagava de 2 em 2 meses. 2 meses, 2 meses, 2 meses. Então era para devolver em 4 anos, lembro bem, porque o primeiro ano eu vendi um carro para pagar. Na verdade eu devolvi em 2, que eu paguei mais rápido. Então em 2015 eu já estou livre. Aí, pô, 2 mil a mais. Fiz pós-graduação, né? Guardei um pouquinho de dinheiro, enfim, é isso. Dá pra fazer um pezinho de meia, tá? Então leia a porra da lei do juizado da Fazenda Pública, não esqueça. Administrativo, pessoal, você tem que ter uma parte introdutória, talvez de princípios, para entender a lógica, mas 98% das aulas da Patrícia aí, deve ser ela que vai dar, acredito que seja ela e a Flávia, né? É Estatuto dos Servidores de São Paulo, chamado Funcionários Públicos, 10.261/68, mas não são todos. São só os artigos 239 a 323. Pessoal, além das aulas dela, você vai ter isso na apostila. Na apostila, eu chamei, para escrever, não são elas que estão fazendo a apostila, eu chamei um colega que trabalha no tribunal, especializado em normas da corregedoria, porque ele atualiza o tomo. Então ele conhece muito do Estatuto do Servidor, porque todo dia é BO nesses artigos, e ele conhece muito as normas da corregedoria, então ele também vai nos ajudar a confeccionar essa apostila. Eu trouxe um pessoal de fora para escrever, né? Depois a lei de improbidade inteira, 110 artigos. Normas sobre pessoas com deficiência, que é uma grande polêmica. A resolução 230 do CNJ recomendou pra gente que, depois eu vou voltar e falar tudo, só estou falando aqui, né, o panorama geral para você já ter, né, o que a gente vai ver aí em 3 aulas. Cara, eu vou destrinchar tudo isso. No interior, teve 2 questões e 4 de atualidades. Na capital, eu não sei porquê, pensaram até em anular a prova, já que é determinação obrigatória. Aí o TJ se saiu pela tangente, falou, não, é obrigatório entrar no edital, mas eu não tenho obrigatoriedade de cobrar isso como na prova. Até entenderam, né? Milhões de reais para fazer um concurso, não iam anular. Então, pessoal, em São Paulo teve só 6 de atualidades, não teve nada de pessoas com deficiência. Mas você vai ter isso com o PH Oliveira nestes artigos. Normas da corregedoria a gente vai recortar todo o seu edital. Acho que o trabalho de normas da corregedoria é saber o que cai, né? Não estudar coisa a mais, não estudar coisa faltando, muito menos pontos desatualizados. Isso derruba, tá? Daí a gente tem o edital verticalizado em língua portuguesa. A gente tem o edital verticalizado nos 4 grandes pontos: informática, raciocínio lógico e matemática. Eu sei que matemática dá mais medo,
só que raciocínio lógico tem mais questões. A gente vai voltar, eu vou falar do que eu lembro e do que eu vi, que é mais recorrente para vocês aí. Depois, atualidades. Pois não, uma dica. Você vai assistir a aula do Heitor, são 9 aulas de atualidades. E ele vai falar das atualidades de 2021. Por quê? Porque o teu edital vai vir com possivelmente 2 informações. Fatos ocorridos no último semestre ou, como já ocorreu em outros concursos, nos 2 últimos semestres. Então, se o teu edital vier no segundo semestre, ele deve cobrar final de 2020, 2021 ou só 2021. Não adianta você querer, pessoal, eu vou saber o que aconteceu em 2019. Não vai cair. Vai cair coisas relacionadas com pandemia, nome de chefe de ministro, de vice-presidente, chefe estrangeiro, fatos que até minha mãe, coitada, que não tem nenhum colegial, sabe, não há por que esquentar a cabeça. Nesse conhecimentos gerais tem uma matéria que é alívio total, que é atualidades. Pode ser que em uma delas você tenha dúvida entre 2 alternativas, mas é bem provável que você não erre nenhuma. Fique tranquilo, tá? É a minha experiência de ver aí os aprovados. Depois a gente vai ver aqui, isso que eu já postei no Instagram, mas eu vou reiterar como é que é o peso da tua prova. Atenção à língua portuguesa, informática, raciocínio lógico. Pessoal, eu vou sugerir um cronograma. Eu dei uma reformulada aqui para ficar bem legal, né, atender todas as normas. E eu fiquei assim um pouco preocupado, né? Teve uma moça que falou, professor, faça um cronograma daquela pessoa que trabalha. Eu vou ser muito sincero com vocês, como eu sou muito franco, né? Às vezes eu falo coisas que eu perco aluno. Falo assim, pessoal, se você não tiver tantas horas de estudo, cara, é de gente que passou por isso, né? Então não quer ver você patinando, vendo você criar uma ilusão. Ó, sem esperança não tem desilusão, né? Se aquela mocinha, aquele rapaz fica curtindo suas fotos, você se enche de esperança, tá? Aí ele marca o encontro, você chega lá e tal, de repente fala, não, acho que é melhor a gente ficar na amizade. Puta, você volta pra casa, como é que você volta pra casa? Caralho, eu sou feio, vou fazer uma plástica. Já aconteceu tantas vezes comigo, né? Eu lembro uma vez, logo antes do concurso, saí com uma moça que eu era apaixonadíssima, né? Puta, vai dar crise em casa, né? Que eu tinha alguma intenção. E tinha, sei lá, anos tentando sair com ela. Eu lembro que ela saiu, tal, enrolou. Não me respondia mais depois, né? Não, vamos marcar outra vez. Que chateado. Falei, pô, onde que eu sou feio? Será que meu nariz é grande? Será que meu olho é grande? Minha boca? Será que eu tô ficando calvo? Tô gordo? Eu não sei, né? E aí eu passei depois, rapaz, logo depois disso aí eu passei lá escrevendo, delegado e tal. Primeiro inbox, nossa, que saudades, oi sumido. Porra, oi sumido com vários is, assim, né? Eu marquei, saí com ela. Aí ela falou assim, nossa, realmente, você é uma pessoa muito rara, né? Naquela época eu tava com algumas confusões familiares, mas eu acho que você é o cara certo. Falei, que bom, então deixei ela em casa, paguei a conta. Falei assim, mas eu não lido com interesseiras. Uma boa noite. Então assim, pessoal, não tá indo no ônus, não vai ficar no bônus. Você passa no concurso, você fica bonito. Moral da história é que essa moça que comentou até numa postagem, professor, faça um cronograma para a pessoa que pode estudar. Eu fui muito sincero para ela, falei, filha, se você não tiver 3 horas por dia para assistir a aula, de segunda, quarta e sexta, e ao menos, né, ao menos umas 2 horas para ler a lei, e eu recomendo 3 horas além das aulas, né, esqueça. E se você não conseguir estudar de fim de semana, mas minha saúde mental, caralho, ninguém fica doente por estudar demais, você fica doente pela baixa qualidade de vida, você fica doente por não ter um convênio, de não conseguir dar o que a tua família precisa, de não comer suficientemente, bem, de qualidade, de dormir preocupado, de não saber se vai perder emprego, aquela tensão, ansiedade, preso no trânsito, briga com um colega de trabalho, conta negativa. Quantas vezes meu pai via, jogava o extrato em cima da mesa e ficava assim, eu olhava aqui. Quanto tá negativo? 5 mil, pata que pariu, pra quem ganha 2 mil, como é que eu resolvo isso? Cara, isso te deixa doente, isso te faz infartar, ter AVC, ficar tudo torto numa cama. Estudar demais não deixa ninguém doente, tá? Não deixa. E eu não conheço ninguém que virou tantas noites acordadas. Maluco, eu era maluco, cheguei na frente do espelho e falei, meu Deus, eu tô acabado. Professor, mas quantos exemplos você traz? Porque é a tua vida, eu entendo o que você tá passando. E a gente vai sugerir um cronograma para vocês. Depois, ao final da mentoria, quero mostrar um perfil de questão dentro de constitucional, que é a minha matéria, onde as questões se repetem a miúde, quer dizer, as questões se repetem frequentemente. Fiz esse panorama nesse primeiro bloco, nos 2 seguintes a gente vai destrinchar isso, vou fazer análise de tempo, dicas de estudo. Moral da história, pessoal, né, que eu quero chamar aqui a atenção para vocês, é o seguinte, você está num concurso que deve ter em torno hoje de 300 mil estudando,
Eu sei que o presidente da MAS me chamou e falei, Ricardo, quantos tem no mercado estudando aí? Eu falei, olha, em 2017, quando esse concurso não era tão famoso, não era, sabe disso, ninguém ligava para escrevente, ninguém ligava. Por vários motivos, depois eu até explico para vocês, né? Remuneração, tinha outros concursos saindo, hoje não, cara, hoje a coisa apertou, né? Então o escrevente acaba sendo o grande objetivo, o grande plano, né, que o pessoal fala, enfim. E eu falei, tem 300 mil. Eu falei, caralho, 300 mil é mais que a Polícia Federal. E quantas vagas? Eu falei, bom, geralmente o tribunal nomeia aqui na capital 1.800, que são aqueles que são aprovados na digitação, até 1.800. Mas, por culpa das restrições orçamentárias, o tribunal não vem mais nomeando. Eles nomeiam 500, 600 na capital, não sei exatamente quantos, eu vou buscar essa informação nos diários oficiais entre 2000... Puta, vai dar um trabalho, mas eu vou fazer, contar quantos, né? Pegar as vigílias do pessoal e contar aí. E vamos contar aí que sejam aprovados 300 candidatos, que é mais ou menos o número da capital. O que eu estou falando para vocês? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Se 300, dentro de 300 mil são aprovados, se o Pedro Campos não me discordar de mim, eu estou falando que é 0,1, que é aprovado, é isso? 300 dividido por, um abraço, 300 mil vezes 100 é 0,1. 300 mil, 1% desculpa, 0,1 é isso mesmo. 0,1% será aprovado nesse concurso. Como é que é, professor? 0,1%. Tá? Então, assim, a situação não é tão tranquila. Mas posso falar, não tem 99% que estuda para essa prova. O salário é bom, me falaram que é legal. Tem um vizinho que é escrevente, sempre tem um cara aqui, ó, que é escrevente. Não tem isso aí? Já viu? O cara tudo fudido, mas passou no concurso em 88, 90. Cara, o concurso antigamente era processo seletivo, não era nem concurso. O nosso diretor do cartório tinha 18 anos, em 1947, o cara tá 70 anos no tribunal, pra você ter ideia, ele tinha 17 anos de idade, saiu na compulsória com 75, na década de 50 falou, e falou assim, ô amigão, quer trabalhar aqui? Ele olhou pra ele e falou, quero, tá lá desde hoje. Hoje ele se aposentou, o último holerite dele foi 47 mil reais, porque ele foi vendendo horas, ele tem função de acumulado, ele ficou nos últimos 12 meses vendendo coisas, o menor salário dele foi 42 mil. Teve salário de 100 pau. Lembra uma forma de Marajás, tá? Por culpa desse pessoal mais antigo que fica vendendo férias que não tira. O que é férias que não tira? Só pra você pegar, né? O cara faz muita hora extra, né? Biométrico. Cara, dá pra fazer. Você chega às 9 da manhã, fica, tal, o juiz não tá lá, vai adiantando o serviço e sai 19 da noite. Puta, professor, mas é tudo isso. Não, você fez aí 2, 3 horas extra quando pode, né? Isso todo dia. 60 horas no mês. Você consegue fazer para 50 horas no mês. Durante um ano, você fez lá 50 vezes 12, só para falar como é que é as tretas que vocês veem por aí, 50 vezes 12 são 600 horas. Dividido por 24 horas que é teu dia, você tem 25 dias de férias. Você pega e usa as horas. Você não tem 30 dias de férias? Hoje o tribunal, acho que a última folha, ele está pagando de 3 em 3 dias. Você vai vender as tuas férias e ele paga teus 30 dias, que é uma remuneração a mais, então você ganha 10 mil. Você vai ganhar naquele mês. Antigamente ele pagava integral, supondo que ele pague tudo de uma vez. Ele está pagando de 3 em 3 durante 10 meses, né? Você vai ter, vendendo as férias, dobro do salário mais um terço desse 10, que é 3.300. Então você vai ter 23.300, sendo que seu salário original é 10 mil. E você tem a licença prêmio, que ainda existe. Não foi proibido, eu sei que tem um negócio de vetar ela e tal. Federal já não tem mais. A licença prêmio, a cada 5 anos, você ganha 3 meses. O que eu fiz com a minha? Vendi as 3 meses, que você ganha 3 salários de uma vez, para, né, tem gente que tira, tal, para comprar essa casa. Então me ajudou bastante. Então é muito vantajoso o pessoal trabalhar no tribunal. E não é privilégios, né? É teu direito, está previsto em lei, todo mundo o exerce, magistrado até com mais força, porque ele tem uma lei orgânica. Então, não ouça essas reclamações aí, tá? Meu salário esse mês só veio 12 mil. Quem que ganha 12 mil na iniciativa privada? Eu saí da iniciativa privada de advogado ganhando 2.250. Fui ganhar 7 mil reais, 3 vezes mais. Não tem comparação, não tem comparação. E aí, no próximo bloquinho, a gente vai voltar para falar, então, destrinchando essa mentoria. Estão gostando? Pessoal, é essa pegada, tá? É essa pegada, o curso inteiro. Essa aqui é só uma aula introdutória de mentoria geral. Na próxima, a gente vem analisando a prova em cada matéria. Tamo junto? Senhores, já voltamos para o segundo bloquinho
para a gente destrinchar, e aí o nome dessa é Primeira Mentoria, Mentoria Geral em busca dos 90% ou mais. Acompanha o grupo do Telegram, é um grupo de conteúdo, de informação, chama barra, né, do Telegram, se digita lá, Serei Escrevente. Como é que é? Serei Escrevente. Nosso grupo de informação onde todos os professores postam para te ajudar, atualizando quando sai o edital, e dentro de cada matéria já está aí chegando a 2.000 pessoas. Tamo junto? Grande abraço. Voltamos para o segundo bloco já já. Pois bem, senhores, agora a gente começa a destrinchar então essa mentoria, a gente vai tópico por tópico e desde antemão eu aviso que eu vou salvar esses slides e vou disponibilizar para vocês em PDF. Ele é um PDF um pouquinho mais bem elaborado do curso regular, né? Ele é mais específico, tem um público-alvo apenas. Você que não é aluno, vai ter talvez aqui uma barrinha para download, ainda não sei como é que, enfim, ou deixem seu e-mail aí nos comentários e de alguma forma chegará na sua mão aí. Tamo junto? Já você aluno vai estar na sua área do aluno. Vamos lá, pessoal. Quando eu falo em escrevente, você tem que saber dominar a prova. Não tem a menor dúvida que você tem que conhecer ela do começo ao fim. Quando eu falo em escrevente, faz 4 anos que a gente não tem um concurso, né? São Paulo e Campinas 2017, com um edital em março. E esse interior um pouquinho depois. E sempre assim, tá? Tem um intervalo entre 6 a 10 meses, quase um ano, entre São Paulo e interior, deve caminhar no mesmo sentido. Eu acredito até em um ano, tá? Saindo uma prova em setembro, a outra no outro ano em setembro também. O problema, pessoal, pode parecer hoje não, tá? Você faz simulado, a gente tem até, não sei se vocês já viram, tem um simulado inédito, é aberto, vocês se inscrevem no Damásio, né? Entra lá, Damásio, simulado escrevente São Paulo, simulado inédito para vocês aí, faz parte do curso, você pode se inscrever gratuito, não tem custo nenhum para ver como é que você tá de desempenho. Nós, professores, fizemos questões inéditas, né? E você vai se deparar aqui com o simulado muito tranquilo, não tem problema, né? Você termina a prova confortavelmente, tá? Eis que o grande problema, pessoal, é durante o concurso que você exige a perfeição. Então, na prova de concurso, não basta você falar, essa eu estou em dúvida, você tem que saber tudo, né? Olha como é que eu fazia, pelo menos eu fiz na minha época e a princípio deu certo também para os alunos. Tinha lá 100 questões, olha só, pessoal, para eu não perder tempo, tendo em vista que eu tenho um limite, a gente já vai ver qual que é ele, eu fazia uma bolinha, naquelas que eu tinha certeza, eu fazia um X naquelas que eu tinha certeza que eu ia errar, porque eu não tinha a menor ideia, estava entre 3, por exemplo, que não é comum, e eu fazia um ponto de interrogação naquela que eu precisava rever durante o gabarito. E olha que dado interessante, né? Eu acertei 92 de 100, e na minha prova, pessoal, tinha 85 questões com bolinha. 85, eu tinha certeza que eu tinha acertado mais de 85. Eu tinha lá umas, sei lá, 5 bolinhas que eu não tinha a menor ideia, né? Umas 5 bolinhas que eu não fazia sentido. De fato eu errei, porque eu não sabia mesmo. E eu tinha 7 pontos de interrogação. É isso? 8 pontos de interrogação, sei lá. Para fechar o número aí, você sabe que eu não sou de exatas, né? Enfim, passando vergonha, né? Pôr o chapeuzinho de burro aqui, né? Preciso voltar a assistir as aulas do Pedro Campos. Então tinha lá 85, umas 10, sei lá, uns 5 que eu não tinha certeza que eu ia errar e errei, já deram 92 e 8 pontos de interrogação para fechar a 100. Destes 8 pontos de interrogação, de 85 fui para 92 e acertei quase tudo. Então, porque eu revi no final da prova, acho que eu errei uma, eu errei 2, eu não sei, mas eu sei que eu fechei quase os pontos de interrogação e de fato as 5 ali não me beneficiavam. Acho que eu errei 2 ou 3 para fechar os 92, né? 5 que eu tinha certeza e o ponto de interrogação. Eu ganhei tempo com isso. Então ali eu tinha, naquele que eu tinha certeza, eu não revia. Bolinha direto, não vou ficar titubeando no gabarito que é uma tendência de errar. E eu só revisava as 5 que eu tinha certeza que eu ia errar, gastando pouco tempo porque eu não tinha ideia da matéria, e tinham 8, né? 7, 8 para fechar a prova, ou 10, sei lá, pontos de interrogação, e aquela sim eu gastei meia hora no final da minha prova. Quando eu falo em escrevente São Paulo, dá para entender, né, que você divide em 3, bolinha, X e ponto de interrogação, para você só rever e gastar tempo naquela que você fala, pô, vou dar uma energia para tentar lembrar aquele ponto, né? Distribuição do tempo, 260 minutos para a prova e 40 minutos para o gabarito. São 100 bolinhas, não parece. Mas se você errar uma bolinha, é 10.000 candidatos que passam na tua frente. É uma coisa impressionante. Você não pode errar nenhuma bolinha, tá certo? Tem um amigo meu que depois ele virou oficial de justiça, avaliador federal, até um cargo supra-sumo aí, mas ele não passou no meu concurso de escrevente,
que ele errou uma bolinha. Tá? Poderia ter a história dele, hoje poderia ser outra, né? Mas ele errou a bendita bolinha. Ou seja, porque são 300 minutos, são 5 horas. Se você dividir 260 minutos para 100 questões, dá 2,6. Ou seja, você tem que ter em mente que você tem 2,5 minutos para cada questão. Quando você atingir a questão 50, que você dá aquela levantada na cabeça, vai no banheiro, você tem que olhar no quadro da lousa, multiplicar 50 questões por 2,5 minutos. Você tem que levar tudo, tá? Você tem que levar tudo, todas essas informações, porque o pessoal que passa, pessoal, o cara, ele sabe a hora de comer. Ele sabe a hora de marcar a questão. Claro que tem gênios, né? Tem um cara que vai lá de chinelo, bermuda, tem o japonês, tem o coreano, cara, tem uns caras fora da curva. Eu não era. Eu era um cara meio que militar, assim, falou, a prova tem que ser assim, tem que sair assim, eu tenho que acordar, não posso estar doente, eu vou no banheiro uma vez, eu vou levar este alimento, metódico, tem que ser assim. Porque eu sabia que uma questão a menos, no caso o meu era 2, né? Fiquei 2 acima, mas uma questão a menos ou 2 abaixo, que seja, eu estaria fora daquela lista, tá bom? Se eu tivesse acertado mais uma questão dentro de conhecimentos gerais que valia mais, eu teria ficado entre os 300 primeiros. Olha que coisa de louco, eu teria ficado em 200 ou 100 e pouco. Uma questão é uma lista inteira, é uma prova perfeita, tá bom? Você precisa da perfeição. Quando eu falo então em prova, você tem 3 provas dentro de uma. Na minha época, hoje você conta de 0 a 100 tranquilamente, na minha época você somava 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, dividia por 3, fazia a tua média ponderada. Pode ser que volte. Porque até o penúltimo concurso era assim, o último concurso não trouxe essa forma, contou aqui de 0 a 100 como marcador contínuo, e a gente trabalha com esse raciocínio. Mas o que pode mudar, pessoal? Veja que interessante, né? Se eu tiver 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, eu vou dividir 24 questões por 10 pontos. 10 pontos, 24 questões dividido por 10 pontos, cada questão de língua portuguesa, em tese estaria valendo aí o quê? 2,4? Estou chutando, sei lá. É isso? Não tem nada a ver. É 10 dividido por 24. Cada questão de língua portuguesa valeria 0,416. Então, cada questão de língua portuguesa, 0,41. Direito, cada questão valeria cerca de 0,25. Então, olha só, uma questão de direito valendo metade da de língua portuguesa. E aqui, na minha época, só tinha 15 questões, então valia um peso de 0,80 e não sei o que. Era enorme isso aqui. Hoje não, deu uma equilibrada, então está valendo mais ou menos, aí se eu não estiver enganado, 0,27, então língua portuguesa despontando, né? Isso se eles usarem essa fórmula, que aparentemente no curso anterior, né, no concurso anterior, foi uma fórmula contínua, mas assim que vier o edital, a gente vai sentar e colocar isso em termos, tá bom? A gente vai ter até uma outra mentoria para alinhar eventuais pontos novos que eu não acredito. Pessoal, tem essa ressalva no edital, tenho a obrigação de falar para vocês, mas alguém aqui vai trabalhar com nota mínima? A não ser que você seja louco, né? O bloco 1 e 3 tem caráter eliminatório, 2, né? E o 3 tem apenas caráter classificatório, porque eles já previram aqui que possivelmente, vamos lá, vamos chutar uma situação, né? Que o cara não consiga acertar todas as questões, aí olha lá, o cara acertou as 24 de língua portuguesa, ele acertou as 40 e ele acertou 17 de conhecimentos. Em tese ele estaria fora porque acertou menos da metade. Né? Acertou 40 e poucos por cento, acertou 17. Mas ele fez 81 na nota global, ele estaria dentro de Osasco, Guarulhos, a gente vai ver que tem algumas regiões administrativas que com 81 ele avançava. Posso dizer, teve cara que conseguiu isso. Acertou 17 aqui, 24, 40, porque era bom de humanas, bom de direito, ruim de raciocínio lógico e matemática, caprichou lá em atualidades, e aí se fudeu. Né? Assim, deu certo, mas se fudeu porque depois não ficou no número de vagas. Deu certo, fez a digitação. Depois eu vou ter comentado a digitação, tá? Pra vocês não se preocuparem aí. Tamo junto aí, meus amigos. Bom, quando eu falo de nota de corte, nessa nova mentoria eu dei uma especificada. Ainda faria mais, tá? Eu vou colocar aqui dentro do número de vagas. É imprevisível o pessoal dizer exatamente quanto vai ser a nota de corte. Aliás, a pergunta que eu mais recebo no Instagram é: professor, qual será a nota de corte? Eu não tenho bola de cristal. Pode vir uma prova bem difícil. Uma prova assim que realmente cobre prazo, cono, aquela que sangra, aquela que todo mundo erra, pegadinha, questões mal elaboradas que geralmente derrubam a nota. Em alguns concursos que eu fiz de promotor e juiz, a prova não estava difícil. A prova estava mal feita. Sabe que dá para você correr para os dois lados? Então metade dos candidatos ia para A, metade dos candidatos ia para B. Isso durante umas 50 questões. Um ia para A, outro ia para B, outro ia para C. Tinha campo para tudo quanto é lado. Depois anulava 15 e virava roleta russa, nota de corte, 60. Por quê? Porque não tinha como o ser humano acertar aquilo que passava na cabeça do examinador porque uma prova foi mal feita.
Mas vamos lá, que a VUNESP faz uma prova, letra da lei, ela faz uma prova que exige muita repetição, muita leitura mnemônica, muito aqueles pontos-chave de prazo, quórum, cara da VUNESP perguntar isso. Então, o candidato ele é muito bem preparado aqui, é como se fosse um vestibular, tá? Razão porque, se a gente trabalhar com uma nota, seja aqui em São Paulo, seja o próximo no interior, teve um concurso no interior aí que o número de vagas foi 92, tá? Foi uma região administrativa que me foge. Eu vou trazer essa pesquisa para vocês. Via de regra, até hoje, 90 pontos, 88, 89 está dentro do número de vagas. Para a digitação, pessoal, 86 e 83 no último aqui em 2017, a gente vai ver isso aqui na próxima tabela. Vamos olhar da seguinte forma. Tem 2012, 2013, que foram os meus concursos, ficaram mais ou menos aí. 2015 ficou 81, 2017 aumentou 5 pontos e 2 pontos. Na média ponderada, a gente teve aí um acréscimo de mais ou menos 3 pontos e alguma coisa, né? Interior, 2018 teve uma nota baixíssima. E oscilou por quê? Porque interior é um monte de região administrativa, é o estado inteiro, não são poucas, né? São Paulo a gente sempre olha com as duas grandes aí, capital e Campinas, né? Não dá para saber, tá? De acordo com o número de vagas, eu vou para aquela que tem muitas vagas, pode ser muito procurada. Eu vou para aquela que tem poucas vagas e muito distante, pode ser uma boa comarca, pode ser um bom fórum, ninguém sabe, imprevisível, né? Imprevisível. Então, abril de 2018 em relação, desculpa, aqui eu acho que é até 2016, tá? Tem uma correçãozinha, não tem concurso aí é um concurso anterior, depois eu vou retificar. Então, teve uma evolução de mais ou menos 5 pontos, tá bom? Depois eu vou retificar aí. Se eu estou fazendo esse gráfico, né, um pullback aí subindo, né, é isso que fala lá que o tourinho manda para cima a bolsa, em 5 pontos, como é que eu trabalho, Ricardo, na minha fixação de meta? Eu vou colocar 90 pontos na prova. A gente vai fazer aqui uma análise para 90 pontos, tá bom? Ó, já volto aqui nas notas de corte. Qual que seria a minha meta para o TJ São Paulo? Vou dizer que todos os professores estão instruídos que ele precisa te entregar, no mínimo, 90% da nota. Durante as aulas dele, ele tem que te entregar o acerto de 90% das questões, seja nas videoaulas, na mentoria, chama bronca para mim, no curso de questões ou na apostila. Tradicionalmente, a gente coloca 100% da sua prova se encontra nas nossas aulas. Daí eu te falo aquela frase duríssima, né? Minha mãe falava isso. Só depende de você, né? Rasgava por dentro assim, mas só depende de você. O que eu faria, pessoal? Vamos lá. Existe uma ferramenta chamada Olho na Vaga, tá? Você vai descobrir ela, porque vocês não fazem há tanto tempo concurso já, né? O que é o Olho na Vaga? É um cálculo randômico que existia desde a minha época. Eu tenho 87 notas cadastradas, né? Que não dá pra gente fica ansioso, né? Sobretudo naquele concurso que você tem que se preparar para a segunda fase. No caso, a tua digitação. No caso da Polícia Civil, prova escrita. Você tem ansiedade de saber se você está dentro do corte. Como é que você sabe isso? Todos os concurseiros conhecem a ferramenta. Só para você ter uma ideia, é uma ferramenta do concorrente, tá? Mas eu acho que é útil porque te ajuda. Não tem um compromisso com a instituição. É um negócio que até é fora do Amazon. Não tem nada a ver com a gente. Aliás, até tomei uma bronca dos caras porque eu tinha revelado em aula qual era a nota de corte segundo a minha cabeça. E pior que eu acertei sem ver a ferramenta. Tem aí, eu tenho uma pressuposto, quantos candidatos, nível de dificuldade, dá para saber. E ele divide assim, ó, coluna 1 é língua portuguesa, coluna 2, conhecimentos do direito, coluna 3, o grupo da morte. Faz o seguinte desafio para vocês, né? Coloca lá, olho na vaga, ranking, escrevente capital, escrevente interior. Olha a coluna, vou ver se até consigo abrir aqui para vocês, tá? Olha a coluna da esquerda, onde fala língua portuguesa. Os candidatos, eles têm uma taxa de desempenho absurda. Os 300 primeiros fizeram 23 ou 24, 23 ou 24, 23 ou 24. Quando você olha a coluna do meio e escrevente atrai bastante gente do direito, mesma coisa, 37, 38, 39 ou 40. 37, 38, 39 ou 40. Deixa eu ver se eu consigo abrir só para mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar. Em contrapartida, quando eu olho o grupo da morte, que é esse 3... Aí eu vejo os primeiros 20, né, 35, 36, raramente tem alguém gabaritando, mas eu vejo um monte de gente com 31, 32, 33. Então não queira, a não ser que seja a tua área, né, você ser muito rigoroso, com você cobrar muito nesse grupo 3. Reforce, saiba que uma questão correta que te dá um diferencial em relação aos demais, mas também não é a matéria que se você errar, você vai ir mal. Eu posso mostrar aqui para vocês, na prática, o que é isso?
E quem prestou já sabe, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui eu tenho o olho na vaga, tá? Essa ferramenta mostra o número de inscritos. 5.408 candidatos lançaram a nota, tá certo? Não tô fazendo, puta, eu tô fazendo até lobby aqui do concorrente, né? Mas, cara, ó, meu coração não tá em financiar isso aqui, tornar isso econômico, não. Meu coração tá em vocês, de vocês serem aprovados, terem uma condição de vida melhor, honrarem a sua família. Eu nunca vou esquecer o primeiro mês, eu fazia isso todo mês, depois eu parei. Imprimi o olerite, coloquei na mesa de jantar, falei assim, tá vendo esse número aqui? Minha mãe falou, nossa, era tipo 3 vezes que meu pai ganhava. Era 3 vezes que eu ganhava no escritório. Eu falei, então, pro resto da vida, daí pra mais. Porque a tendência é dar 6% de data base, todo ano, né, funções de confiança, e ela chorou. Eu nunca vou dizer, aquela lágrima que caiu dela naquele momento, eu lembro até hoje, faz tanto tempo, 6, 7 anos, né, porque depois demorou um ano quase para me chamar para nomeação, e eu teria feito tudo de novo, né. Tudo bem, segunda-feira, quando eu fui empossado, ela lembrou de um ano atrás que eu tinha falado do concurso, o colerite era aquele, etc., e ela falou, agora 25% fica aqui nessa casa para luz, água e alimentação. Eu tive que pagar, né, o pedágio aí. Então, o que me importa aqui não é a ferramenta, o que me importa é aluno aprovado, né? Pessoal, então isso aqui você não vai usar agora. Você vai usar no dia da tua prova. No dia da tua prova você vai lançar a sua nota aqui. E com esses 5.000 notas, a gente já consegue saber a nota de corte, tá bom? Então, 2.000 foram chamados, né, para a segunda fase, incluindo o PCD, cotas, né, e as vagas eram 300. Hoje, olharia o corte aqui, tá? Ele calculou o corte aqui. O que significa isso, pessoal? Dá uma olhada nos primeiros aqui. Olha essa coluna da esquerda. O que é a coluna da esquerda? Português. 24, 24, 24. Tá vendo? Peraí que eu até fudi o ranking aqui. Peraí, aqui. 24, 24, 23, 24, 24, 24, 23, 23, 23. Você tá sacando como é que os aprovados caminham? Pessoal, eu conversei com todos eles. Acho que não tem alguém vivo, eu sou um arquivo vivo dessa merda aqui. Deu 7 concursos conversando com os primeiros aprovados. Como é que você foi em língua portuguesa? Tem um programa falando com o aprovado, né? Porra, acertei todas em língua portuguesa, errei um só. Quanto que tem alguém que acertou 22 aqui? Dá uma olhada. 22, ó, esse aqui, ó, lá o 19º, hein? 19º. Agora vamos no direito, olha que interessante. 39, 38, 40. 39, 39, 38, 38, 30. Ó o primeiro aqui que acertou 37. Tem algum 36? Eu acho que não. 39, 37, ó lá, 36 está aqui embaixo. Mas volta, 38, 37, 39, 39. Tem um maluco aqui, 35, mas arrebentou no grupo 3, né? 37, 40, olha só quantos, né? Vamos lá, moral da história. Língua portuguesa é obrigação. Lembra isso aí? Eu via meu pai falando isso pro irmão dele que é palmeirense. Libertadores é obrigação, né? Porque o cara tem que ir lá e ganhar, então é obrigação, você não tem que voltar em segundo lugar. Língua portuguesa é obrigação. Quantas? 22, 23 ou 24. Segunda coluna, conhecimentos do direito, 37, 38, 39 ou 40, é obrigação. Aí olhem a terceira coluna, como é a falibilidade humana, né? Quantas questões eu falei que tem, pessoal? Você lembra disso? Deixa eu colocar de novo aqui para vocês. São 36. Eu coloquei 31 ou mais. Por quê? Porque eu tiro dessa tabelinha, tá? Olha aqui, volta do começo. 33, aí tem um gênio, né? 34. Tem alguém que fez 35 ou 36? Como tem em português e direito que o pessoal gabarita, os 50 primeiros? Não tem. Dá uma olhada. 32, 32, 33, 34, 33, 33, 31. Tá vendo que eu tô olhando essa coluna da direita? 34, 33, 34, 33, 34. Não tem. Ó, um 35, hein? Eu acho que é o primeiro 35 que eu vi, é? É o primeiro 35, cara. O que o cara errou aqui? Ó, se fudeu em direito, hein? É aquele 35 maluco, né? 33, 34. Olha isso, pessoal. 29. E o cara ficou em 33. Você sacou se você for bem em língua portuguesa e direito, que são as matérias mais fáceis, dá pra você compensar nela? Porque é uma prova para ser o grupo da morte. Se o cara fez 29 de 33, vou fazer uma conta aqui, quer dizer que ele acertou quanto no grupo? 29 de 36. Ele fez 80%. Ele não teria nota de corte. Interessante, né? Só que ele reforçou no outro grupo. 30, 31, 32, cara, não tem ninguém que fez 36. Em contrapartida, nos dois primeiros grupos, os primeiros fizeram 24, 40, 24, 40, 24, 40, 24, 40, você entendeu? Vamos pensar assim? Como é que eu traçaria essa meta? Minha meta não é uma coisa subjetiva. Claro que se você for engenheiro, se você for um cara muito bom de... Eu sou professor de matemática, tem muitos. Eu sou físico, sou o novo Pedro Campos. Cara, você vai acertar aí, informática bem, 13, 14, 10, 4, 3, 6,
e atualidades com dificuldade. Você vai fazer 34, 35 ou 36. Para você, beleza. Mas onde que você vai se fuder? Aí você vai ter que reforçar a língua portuguesa e... Deixa eu até fechar esse arquivo aqui. E direito. Mas qual que é o normal da vida? É o cara ser bom em língua portuguesa e direito. Vamos fixar nossa meta para a gente encerrar isso? Língua portuguesa, 22 no mínimo, 23 ou 24. Porque a experiência mostra que quem fez menos de 22 não entra entre os 300 primeiros. Você viu que eu arrastei a lista e não vinha ninguém? Segundo lugar, conhecimentos em direito, 37, 38, 39, 40. Tem uns malucos que fazem 35 ou 36, mas é aquele gênio que vai bem no grupo 3, o que não é habitual. É 1% de quem faz esse concurso. Quem é o povão que se fode no 3? Aí você vai colocar 31 até 30, tá? Até 30 questões você consegue. 31, 32, 33, 34. Eu acho impossível, mesmo tendo aula no Damaso, mesmo você sendo um pica, genial, você fazer 35 ou 36, porque você vai errar uma de informática e uma de raciocínio ou matemática, ou você vai errar uma de raciocínio e uma de matemática. Atualidades ninguém erra, pessoas com deficiência ninguém erra. Entendeu onde que está o negócio? Pessoal, essas dicas, só quem passou por isso sabe. Quando você pegar a prova, você fala, professor, fechei português. Professor, fechei direito. Professor, me fudi em conhecimentos gerais. E é ali que eu tô com medo de não ser aprovado. Então vamos caprichar nesse grupo 3, mas sem esquecer que é normal ir mal nele. Normal que eu digo é 30, 31, 32. Menos que 30, complica um pouquinho a situação. 29 já é um enrosco, tá? Menos de 29, então, vai sonhar, né? Vamos lá, pessoal. Volta aqui para a tabela anterior para a gente encerrar esse bloquinho aqui, ó. Perceba que a capital tem esse número gigantesco. Ele consegue ser quase 10 vezes maior que Campinas. É isso mesmo, 137.916 candidatos. Que consegue ser aí muito maior do que Campinas, 15 mil, né? E as cidades, elas caminham de 3 a 6 mil. Olha lá, 5, 4, 3, 4, 3, 6, 6, 2, 3... 8 mil, um pouquinho mais em Mogi das Cruzes, que é uma comarca bem disputada, 4, 2, 5, 6, 5, 6, sempre vai ter em torno disso, e geralmente ele oferta 10 vagas para cada RA, deve vir mais ou menos 10, 15, 20, depende muito da região administrativa, é sempre um número fixo. Aí um colega perguntou pra gente, professor, eu escolho São Caetano, São Caetano entrou no interior, tá? Sei lá, São Bernardo, Santo André, São Paulo tá do lado, né? Mogi, ela começou a enumerar, professor, eu sou de Santo André, mas não sei se presta São Bernardo. Veja se tem diferença. Santo André entrou 6.685. Agora, São Bernardo entrou 4.732, entrou um pouquinho menos. Só que no penúltimo concurso, São Bernardo teve mais que Santo André. Não dá, é imprevisível. 4, 5, 6. 4, 5, 6 não é isso que vai definir a nota de corte, tá? Fiquem bem tranquilos. A diferença é muito pequena. Capital, que é sempre imprevisível. Né? Capital sempre caminha entre 80 e 85 na nota de digitação. Para ir seguro, para número de vagas, 89 e 90. Mais de 90 seguramente. Tamo junto? Então, pessoal, nós vimos aqui a nossa meta. E agora, no terceiro bloco, eu queria chamar a atenção para vocês de duas coisas. Primeiro, o edital verticalizado nas matérias jurídicas e nas matérias não jurídicas. E vou encerrar treinando questões no perfil TJSP. Acho que foi uma mentoria assim, bem tranquila, direto ao ponto, né? Destrinchei tudo que eu sabia desse edital, do que eu fiz, do que tentei ensinar em todos esses anos, e nós voltamos. Ele tem só mais uns 23, 24 minutos de mentoria para a gente acabar. Vou mandar esse PDF aí, começando as aulas de vocês agora em abril, né? Se você estiver acompanhando ao vivo aí esse curso, que deve subir agora as aulas já como bônus, como início imediato. Depois nosso curso começa, a gente está gravando, a gente começa a gravar agora, tudo inédito. Não tem aula nenhuma, tá zerado. Essa é a primeira aula que eu gravo. Depois eu vou gravar as demais e a gente vai em cada matéria. Tamo junto? Pessoal, tô no Serei Escrevente do Telegram, tô no Baronovski no Telegram e tô também no Instagram, que é esse aqui, ó, @Ricardo Baronovski. Nem o examinador acertava, né? Ricardo Sanches. Infelizmente a gente não escolhe sobrenome. Já voltamos aí para a última parte, talvez a mais interessante para você ter uma visão geral do edital. E depois a gente vai entrando nos termos do edital. Tamo junto? Acho que deu para perceber, né? O grau de especificidade que a gente está tentando lidar nessa mentoria. Eu duvido que algum concorrente cite ou exalte o outro concorrente para te beneficiar. Mostre ferramenta do olho na vaga.
Se a diretoria ver, eu tô na rua, né? Mas, cara, meu compromisso é com você, entendeu? Para mostrar que a gente vai fazer um negócio leal, sincero, né, honesto. Você já é aluno, já conhece nosso perfil, entendeu? Ah, a pessoa gosta do seu jeitão aí e tal, para um garoto aí que estava estudando há pouco tempo e agora vem passar esse sentimento aqui. Era isso, tá, cara? Eu não tinha essa admiração, assim, eu via a molecada lá, sabe? Aquele cara que não tem um olhar mercantilista. Infelizmente, o professor vai ficando antigão, vai perdendo conhecimento, mas os mais antigos, né? Quer ganhar dinheiro, já, sabe, tá de saco cheio, saco na lua e tal. Aí começa a vender coisas milagrosas. Você vê se os caras mais velhão assim, cara, é um... E eu via garotado cheio de esperança. Então eu falei assim, puta, né, ser lembrado no mercado, que eu aprovei alguém. Isso pra mim é muito significativo, vale mais do que 10 mil reais. Né? Fala, professor, ajuda 10 mil reais. Não, não é isso. Quero que você diga que você fez Damásio, que você gostou da aula, mande uma foto lá no meu Instagram. Cara, não tem preço que pague isso. Porque quando você passar no concurso, você vai vir dar aulas. Né? A maioria não quer, tá? A maioria tá de saco cheio, quer estudar. Quer estudar o caralho. Não tá um saco aí. Imagina você fazer isso 3 vezes, né? E ainda tem que trabalhar, tem TJ, né? Então a minha rotina é insana, acordo 5 da manhã, vou até meio-dia, aí pego meio-dia até as 8, fico no tribunal, 8 horas eu gravo. Então assim, todo dia, dou uma atualizada de manhã, umas 6, 7 horas, tribunal, à noite gravo aula. Então não é assim, dá pra fazer pouco tempo, pouca coisa na vida, né? Por outro lado, temos umas benesses, né? Eu tenho um estilo de vida muito humilde, assim, desde a época de concurso, não gasto, sei lá, comprei o celular usado do Pardal, né? Cara, eu sou muito tranquilo, né? Um dia eu olhei assim, aconselhou, tem que valer a pena estudar, tal, assim, cara, tem algumas coisas que parece que Deus conspira para o nosso favor. Então, perseverem, meus amigos, o que tem no final dessa estrada é algo que pouca gente vai experimentar nessa vida, conforme eu disse, 0,1%. Quem são esses 0,1%? Quantos alunos da Masa aprovou? 1.186 até hoje. É o nosso 0,1%. Duvido que alguém aprove tudo isso. Voltando aqui. Matérias jurídicas, nós temos, vamos começar com a Constituição, pessoal. É obrigação de vocês acertarem todas as questões. Eu vou te entregar todas elas em aula. Mas olha só, alguns pontos interessantes aí que o pessoal erra no mercado, tá? E muitos concurseiros estudam errado. Não cai o título primeiro, princípios fundamentais. Professor, eu conheço tua aula. Você vai dar aquela aula, pensou se diva plus? Não. A gente vai fazer uma aula diferente. Ao invés de eu aprofundar nos direitos fundamentais e dar o título primeiro, a gente vai começar do título segundo, já falando dos direitos individuais e coletivos, em espécie. Vou pegar um pouquinho de teoria geral para explicar, etc. Mas depois eu vou direto ao ponto e veremos mais incisos do que estamos habituados. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segunda pegadinha inconstitucional, observe. Não cai direitos políticos. Professor, vai ter direitos políticos? Não vai, a gente vai parar no Bahias. Bandeira, hino, armas e selos nacionais, que é o artigo 13. O 12 é a nacionalidade. Veja, não tem o título 1, não tem o 14 a 17. Só cai o 5º a 13. Então a nossa aula vai encurtar. Depois, pessoal, tem um capítulo importante, ele fica aí sob a égide do Peixoto, né? Que é o capítulo 7, sessões 1 e 2. Ele vai destrinchar tudo que há sobre o 37 a 41. Então ele vai bem na literalidade, hein? Ele vai tocar com você, tá? Total, 15 artigos. Mas não é, pô, professor, 15 artigos. Você acabou de falar que o CPC tem 417, mas é que um artigo da Constituição vale uns 10 do CPC, entendeu? Pode colocar aí que isso aqui equivale a uns 300 artigos do CPC. Pensa no artigo 5º, quantos incisos tem? 78. Quantos parágrafos tem? 4, né? Pensa lá no artigo 6º, tem que decorar 11 situações de direitos especiais. Pensa nos incisos do 7º e do 8º, que cai também, tá? Então vamos trabalhar assim, pessoal, 15 artigos, mas são 15 artigos, né, grandes. Direito penal, crimes funcionais, crimes contra a administração. Posso te dar uma questão de prova? E eu falei isso até em algumas mentorias aí, mas aqui eu vou falar oralmente para vocês. Quando um funcionário público comete lá o 295, o 297, falsificação de papel público, né, documento público, 299, falsidade ideológica, alguns crimes desse tipo, e ele é funcionário público, faz a falsificação de documento particular, público, falsidade ideológica, prevalecendo-se do cargo de servidor, de funcionário. O Código Penal usa o termo funcionário público. Qual é a qualificadora dele? Muitos estão me falando aí, professor, é sexta parte, né? Você já falou isso pra gente, não é qualificadora, é causa de aumento de pena. Te peguei. Então a causa de aumento de pena é da sexta parte. Já o 311, 311A, você veja que ele cobra aqui o 311A, né? Fraude em certame de concurso público, interesse público e adulteração de chassi de veículo automotor, ele tem um aumento de terça parte, até 1/3, tá bom? Então veja que tem duas causas de aumento diferentes,
quando o funcionário público atua falsificando alguma coisa. Se for a do teu veículo, 1/3. Concurso, 1/3. Papéis, 1/6. Pega ou não pega? Porra, se pega. Voltando aqui, cai muita denunciação caluniosa, comparando com o rol de falso testemunho, tá certo? De falsa perícia também. E nós temos então 51 artigos. E aí, Pardal vai, acho que ele tem 21 ou 24 aulas, mas assim, direto ao ponto, crimes funcionais, dando uma noção básica, apenas para vocês não tropeçarem em termos errados, e aí vai. Bom, avançamos então para 3. Processo penal. Processo penal, diria que eu gostaria de dar essa matéria, né? Embora tenha 2 grandes professores, deve ser o PH e Orly, dando para vocês, né? Cara, é uma mão com açúcar, entendeu? Assim, uma situação confortabilíssima da processo penal, porque todo concurso ele cobra a mesma coisa e eu não duvido que ele vai mudar. O juiz não pode julgar o processo que tem a parte e o advogado até primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau. Geralmente você vai ficar entre segundo e terceiro grau, terceiro, né? Assim como o nepotismo. Não confundam com segundo grau, que é irmãos, tá? Em outras situações, como nem cai, né? Mas inelegibilidade reflexa do 14, parágrafo 7º. Bom, processo penal é isso. Aí tem também as disposições do GCRIM. Processo civil, meus amigos, também cai as mesmíssimas coisas. A gente vai ver isso. Eu vou fazer uma mentoria bem direta ao ponto para vocês. Mas, posso falar que eu vou te entregar todas as 40 questões de direito? A gente vai. Primeiramente, olha só o que eu pretendo fazer com vocês, hein? Vou te entregar as 40. E depois vocês podem me cobrar. Com que sentido? Eu vou fazer essa mentoria geral. Depois, semana que vem, eu venho constitucional, penal, processo penal, administrativo, normas da corregedoria, processo penal. Enfim, tenho 6 matérias, é isso? Quantas matérias eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui eu faço dentro de ADM, 6, né? E no final, eu tenho uma mentoria final, que é aquela que está perto da prova. Nessa mentoria final, eu vou reunir o top 5 de cada matéria. E eu vou dar a questão de prova, porque é sempre a mesma coisa. Na mentoria final, que você não teve no regular, não teve em outros cursos, não vai ter nesse regular, se você for lá no regular, eu vou arrematar a prova com vocês. Bom, voltando aqui, em processo civil ela é extenso, bastante coisa, mas é previsível também o que vai cair, vocês vão ver aí. Aliás, estou trazendo um professor novo pro Damásio, tá? Não é porque, só explicando, né? Não é que o Leandro Leão, não é nada disso. Bom professor, cara bacana, mas é que nasceu o segundo filho dele, né? E aí, o que eu fiz, pessoal? Fui no YouTube. Olha como é que eu, desse lado da coordenação, fui no YouTube e eu olhei nada mais, nada menos do que 30 professores de processo civil. E eu vi nos comentários do YouTube aquele que é mais bem avaliado. Fatalmente foram 2 professoras. Eu estou entre essas 2, não posso falar ainda quem são. Tá? Não fechei, não sei se... E as 2 são da concorrência, e as 2 ganham um caminhão de dinheiro. E eu vou ter que oferecer 2 caminhões de dinheiro. E o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Damásio. Então eu tenho de um lado alguém me cobrando e de outro lado alguém me cobrando. E eu estou sendo pressionado. Mas vocês terão o melhor professor do mercado, não tem a menor dúvida. Isso aqui é a melhor equipe do mercado, tá bom? Ah, mas ela quer R$1.000 a hora-aula para 50 mil. Vambora. Você vai me dar as questões? O aluno vai acertar 7 de processo, senão você está fora. Vai acertar 7? Vai, então vamos junto. É assim que funciona. Eu não brinco com o teu futuro não, tá? Porque já brincaram muito com o meu. Direito administrativo é a lei orgânica, o famoso Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Não vai fazer burrado de ler ela inteira, só do 239 ao 323. E a lei de improbidade. Pessoal, o que cai em improbidade? É sempre a mesma coisa. Qual que é o prazo da suspensão dos direitos políticos? Depende. Se for o artigo 9º, enriquecimento ilícito, prazo de 8 a 10 anos. De suspensão, não é perda, suspensão dos direitos políticos. Se for lesão ao erário, que aliás é uma das únicas que tem a forma culposa, do artigo 10, 5 a 8 anos. Então 8 a 10 anos, o mais grave, 5 a 8 anos, e 3 a 5 anos quando for violação de princípios administrativos, artigo 11. Tá claro aí? Então, 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5, sempre cobra esses prazos para vocês. Ou quanto que tem que remunerar o erário, se é prescritível ou não, tudo isso vocês verão aí em administrativo. Pegar Oliveira vai ter as aulas dele também para pessoas com deficiência, mas é muito singelo aí, pessoal. É pouquinho artigo, 1 a 13, 34, 38 é a resolução. Cara, isso aí dá para meia dúzia de aula cobrir 3 vezes, né? Muito tranquilo. Normas da corregedoria, está disponível aí no portal do TJ. Qual que é o problema? Eu demorei uns 2 dias para recortar, né? Isso daí para mostrar para vocês que, artigo daqui até aqui, daqui até aqui, você tem que estar com isso. Você tem que estar com isso atualizado e você tem que estar com isso preciso. Não dá para cair capítulo que não cai, capítulo que tá, né? Então, veja, vai do 5º ao 18, 26, 29, 46, 26, 27, 29, 103, 142. Pessoal, qual que é o critério para ele? É o que é comum na tua prática.
As normas da Corregedoria de São Paulo é a maior do mundo, é 5 vezes, por exemplo, eu precisei ler para prestar juiz no Paraná, né? E lá é o único estado que cai para juiz normas da Corregedoria. Eu fui ver que a nossa é 5 vezes o tamanho do Paraná. Em São Paulo, ele é pioneiro, tem normas para tudo. Ah, o preso ficou doente, o que eu faço? Sou juiz. Ou trabalho com juiz, o que eu faço? Vou nas normas da Corregedoria, tem um capítulo do preso doente. Pô, o preso está com dor de barriga, o que ele tem que fazer? Fica no presídio. Pô, o preso está mal, vai para o hospital, está tudo nas normas. O preso está usando espelho no presídio, os acessórios que o preso pode usar. Cara, as normas da Corregedoria tem tudo. Essas daqui são as mais comuns na prática. Por exemplo, isso aqui caiu 5 vezes já, hein? Qual o número máximo de folhas para encerrar os autos? 200. Sempre? Não. A não ser que quebre documento, tenha determinação judicial, né, em sentido contrário. Às vezes o juiz quer examinar tudo num tomo só, né? Imagina que ele fala assim, pô, vai quebrar a contestação, aí eu vou ter que pedir toda hora o segundo volume, né? Geralmente o juiz não gosta de ter volume na sala. Porque quando o advogado vem despachar, ele olha os volumes, né? Esse juiz, não sei não, hein? Na verdade é só volume, ele só quer despachar no principal. A rotina de um cartório judicial a gente manda em preto. O que é o em preto? Todo o cartório, tá? É o que está feito pelo cartório já minutado, o juiz só assina. Então ele não gosta dos volumes, porque senão acumula poeira, traça, e não cabe na sala, é muita coisa. E ele gosta só do volume principal, não do volume acessório, né, que já foi encerrado. Se tiver dúvida, ele pede. E ele, no processo que é o despacho em branco, aquele que ele vai despachar, isso eu já estou te explicando que ele vai ter no curso, né? Se for estagiário, você deve lembrar disso. Ele vai ter que fazer. Então, nesse despacho em branco, é interessante que tenha tudo num volume só. Puta, tá no segundo volume, aí o segundo volume não tem nada a ver, por causa da contestação. Só que é uma tendência disso desaparecer, porque os autos eletrônicos estão tomando, né? A gente tem muito processo judicial, sobretudo dos fóruns antigos, e as varas antigas. No João Mendes, da primeira até a 30ª, é o inferno. Da 30ª até a 40ª, não sei o que, a situação já é bem melhor, porque já foi se digitalizando. Tem vara no João Mendes 100% digital, né? Que é o maior fórum da América Latina. Então essas normas, que equivalem a 173 artigos, é importante para você estudar. Bom, total, veja o grau de insanidade desse que vos fala. Eu não fiz isso quando eu estudei, tá? Não dava tempo para fazer, ou eu lia ou eu media o edital. Mas se eu tivesse feito, eu teria passado em primeiro lugar tranquilamente, tá? É que eu estudei 6 meses, né? Se eu tivesse 1 ano, eu faria isso. Estamos aí, incerto, vai ter, né? Setembro, agosto, outubro, eu não sei. Quando vai ter? Não sei. Veja a aula introdutória. Provavelmente setembro. É um tempo apertado, então deixa que eu faço isso para vocês. Quando eu falo em 1096 artigos, a capacidade média de leitura de vocês é de 35 artigos por dia, mais as matérias não jurídicas. Tem um cronograma que eu vou sugerir, né? O que significa isso? Você lê 35 artigos em média da Constituição, você vai ler uns 2 ou 3 no máximo por dia. Imagina o artigo 5º, você vai ficar o dia inteiro lendo 78 incisos, é bastante coisa, né? Já 10 artigos do CPC você lê em 5 minutos, porque ele é curtinho. CPP é a mesma coisa. Então, na média, entre 10 artigos da Constituição e 50 do CPC-CPP, você lê mais ou menos uns 35. Se eu tenho 1096 artigos, você gasta em torno de 30 a 35 semanas para cobrir esse edital. Nas minhas contas, quando você faz 3 voltas, isso daí, eu fiz várias contas aí que nem vou entrar no mérito, senão vai confundir vocês. O ideal para você cobrir no mínimo 3 vezes o teu edital é um prazo de 6 meses. Hoje, março, depois você vai ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ou se começou as aulas em abril, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Parabéns, é esse prazo que você tem até a sua prova e é exatamente desse patamar que eu começo o meu curso. O Damaso era para ter lançado Escrevente já faz tempo, eu segurei. Falei, pessoal, você vai entregar um curso que não tem previsão de edital, o cara vai gastar 6 meses, ele vai ver tudo, depois ele vai ficar assim, e agora, o que eu faço? Então, dá esses 6 meses para te entregar na véspera da prova. Claro que você pode ter aí umas semanas a mais, mas não deve ser muito além disso, pela fala da VUNESP. Então, acho que 6 meses é um prazo para dar o quê? 3 voltas e tal. Professor, até para mim, que estou começando do zero, sim, e eu que já estou avançado, não vai ficar entediado, vai ter bastante coisa nova aí. Bom, língua portuguesa, pessoal, eu vou deixar que o Bolognese assim trate com vocês, mas ela tem 13 tópicos. Professor, qual que é mais importante? Os 13. Tá? Ele me sinalizou aqui, eu não vou dar spoiler da mentoria dele, mas ele contou aqui qual que é o mais importante, que é a miúdica e mais. Está lá também no Serei Escrevente no Telegram, né? Informática, 4 grandes grupos. Então você tem lá o Windows 10, tem o Office 2016, Word 2016, Excel 2016 e correio eletrônico. Tá? Correio eletrônico tende a ser, aliás, desculpa, Excel
tende a ser o mais difícil e o correio eletrônico é o mais fácil. Por quê? Porque a gente está mais habituado. Hoje, você abre mais o Word ou você abre mais o e-mail para escrever, Notepad, aí, sei lá. Tem até programinha que você escreve com o dedo, né? Instagram, Facebook, eu uso mais a rede social. Se você apertar Ctrl, S, B, Alt e asterisco, faz o quê? Esse que é o problema de vocês, né? Raciocínio lógico, tem 10 questões, importante matéria, né? Avaliar a habilidade do candidato, deduzir informações, avaliar se o candidato identifica. Então ele dá aqui premissas gerais, pode perguntar qualquer coisa envolvendo estruturas lógicas, lógica da argumentação, diagramas lógicos e sequenciais, né? Sequências. Matemática, que segundo o Pedro Campos, é um colegial inteiro. Quando eu fui fixar a carga horária dele, eu falei assim, Pedro Campos, como tem mais, olha só que interessante, né? O cuidado que a gente tem com vocês aí. Pedro Campos, posso te dar 27 aulas de raciocínio lógico e 18 de matemática, já que uma cai 10 e outra cai 6, tem que ser nessa proporção. Foi, Ricardo? Não. O pessoal costuma errar mais questões de matemática, por causa disso daqui que ele apontou. Sistema de medidas usuais, relação de grandeza, resolução de situação-problema e, sobretudo, noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. E falar, Ricardo, os alunos relatam um problema nessa matéria e eu preciso explicar mais. Então, coloque um encontro a mais em matemática. Professor, mas matemática não cai menos? Mas é mais difícil. Você entendeu onde que está aqui a gente tentar conciliar tudo? Ele tem lá. Eu falei assim, Pedro Campos, eu na minha conta, você tem 48 aulas. Bastante coisa. Porra, aula pra caralho, 48 aulas. E eu em constitucional tenho 21, 24. Você tem mais do que o dobro de constitucional para seguir o parâmetro 16, já que constitucional cai 7 ou 8. Tem o dobro, né? Qual que você tem? Coloca mais em matemática. Você vai sentir mais dificuldade em matemática. Depois, atualidades. Atualidades, assistam as aulas, mas é noticiário. Tenta assistir sem ficar doido, tá? Um jornal do SBT, da Record, da Globo, CNN, Record News umas 2 vezes por semana, jantando, meia horinha, já tá por dentro de tudo que acontece aí. E o Heitor vai arrematar isso com vocês. Bom, o que eu tenho aqui, pessoal? Capital e interior. Por que eu trouxe? Porque só tem uma diferença entre essas provas. Pessoas com deficiência. 2017 esqueceram de pôr no edital, tinha resolução, o candidato impugnou, CNJ mandou entrar no edital, e então interior 2017, pode olhar na coluna do meio, a gente teve, olha a última linha, 4 em atualidades, 2 em pessoas com deficiência, direito das pessoas com deficiência. Já em 2018 na capital, não teve. Aí teve candidato tentando anular a prova. Um argumento do TJ que foi acolhido pelo CNJ, mas com a recomendação de que isso não ocorra mais, razão porque vai ter, deve ter, né, questões de pessoas com deficiência. Tudo bem, está no edital, mas se está no edital, é recomendável que você cobre, né? Ainda mais se for uma disciplina autônoma. Não precisa cobrar o tópico do edital que fala de nacionalidade, ótimo, mas tem que cobrar direito constitucional, não está no edital? É estranho, né? Então, peso grande, 24 de língua portuguesa, 14 de informática, 10 de raciocínio lógico, 8 de administrativo, 7 constitucional, processo penal, processo civil, 6 penal, matemática, 5 de normas da corregedoria, aí depende. Eu acho que vai seguir, pessoal, posso dar meu palpite? Ou 3 de atualidade, 3 de pessoas com deficiência, ou 4 de atualidades e 2 de pessoas com deficiência. 3, 4, 2, ênfase um pouquinho mais em atualidades, tá bom? Não foge muito disso. Bom, esse é um momento legal, né? Que você fica aí, pessoal, como é que eu vou estudar até lá? Comprei o curso, estou fazendo aí o intensivo escrevente, estou na modalidade avançada, tenho a apostila na mão, tenho um curso de questões, eu tenho 326 aulas. Espero que, assim como até hoje o pessoal tem saído satisfeito, né? Que seja... E sobretudo vocês, que eu acho que vocês não só sairão satisfeitos, mas sairão já fazendo prova, sendo aprovados, né? Nosso curso termina aí na iminência da prova, praticamente, agosto, quase setembro. O que eu espero de vocês? Que você reserve a tua segunda, quarta e sexta, que eu acho que são os dias que a aula sobe, para assistir a aula, tá? Dia sagrado e tal. Posso dar uma dica? A aula é agradável de assistir. Claro, tem professor que é um saco. Não dá massa? Acho que não. Mas em alguns lugares tinha uns caras que falavam devagar. A Constituição Federal... Aí tinha que colocar na velocidade 2,5 para não ficar doido, né? E aí o cara ficava numa pessoa mais normal, né? Então, moral da história, assista a aula à noite. Quando você já terminou todas as atividades diárias, já estudou sozinho, que é importante. Já trabalhou, para quem trabalha, à noite você assiste às 3 horas de aula. O que é 3 horas, né? São 6 blocos de 25. 25, 25, 25. Dá mais ou menos aí 1 hora e 15 minutos. Aí eu dou um intervalinho, vou no banheiro, pego alguma coisa. Mais 1 hora.
e 15 minutos, né? É isso? 1 hora e 15 minutos, intervalo, 1 hora e 15 minutos para assistir a aula, né? Dá no máximo 3 horas. E preciso que você estude sozinho 3 horas. 2 de penal, 2 de processo penal na segunda. Pessoal, usa só a apostila, tá? Quando eu falo letra da lei, pode ser o VADMEC, a gente vai lançar um VADMEC tribunais. Professor, eu quero ir na fonte. Vai ter o VAD de tribunais, da Saraiva. Acho que é um pouquinho a mais do que você precisa. Mas se você presta na lista do MP, oficial de promotoria e outros analistas, dá para resolver. Ele te ajuda em todos os concursos, né? Mas a apostila aqui que a gente vai soltar já tem isso. 2 horas de constitucional na terça, DM processo civil, eu coloquei 3 horas. Por quê? Porque é mais difícil? Porque cai mais? Não, porque tem mais artigos. Você demora mais tempo em processo civil. Normas da corregedoria é um inferno na terra. Também 3 horas, cai menos. 5 questões de normas, vai ser isso. 7 de constitucional, 8 de administrativo. Mas por que você estuda mais horas? Porque vocês não têm muita familiaridade com a matéria. Mesmo quem foi aprovado continua não tendo. Eu tenho? De jeito nenhum, não tenho a menor noção. Só os artigos que eu uso na prática, né? E, pessoal, matéria curtinha. Apenas uma breve revisão de 1 hora de pessoas com deficiência. Professor, estou super empolgado. Eu quero fazer 4 horas de pessoas com normas da corregedoria e eu vou estudar a cada 15 dias pessoas com deficiência. Posso? Já que só cai 2 questões? Pode. Mete 4 horas de normas junto com a aula e fica a cada 15 dias voltando em pessoas com deficiência. As matérias menores, pessoas com deficiência, atualidades, eu nem incluí no cronograma, porque não tem como estudar atualidades, é ridículo estudar atualidades, né? Isso da atualidades é inimputável, né? Então, coloquem a cada 15 dias, se não mensalmente, ela não tem grande importância. Quinta-feira é o dia de exatas, 3 de raciocínio, 3 de matemática. Professor, eu aguento 8 horas nesse dia, vai embora. Ninguém meu amigo, é uma sugestão. Tem menos horas? Coloca menos horas no teu estudo introspectivo. Tem mais horas? Dobra essa carga, é isso. Sexta-feira, 3 de português, 2 de informática. E sábado, pessoal, eu não gostava, eu sei que tem candidato que faz isso. Estudei questão. Cara, olha como é que é. Você está no VADMEC ou na apostila. Aí você termina, você não sabe nem teu nome. Você fala, nossa, agora eu vou ter que achar a questão. Aí você vai para o livro de questão, ou para o que concursos eu usava, prova concursos, tec concurso, tem vários, né? De questão, a plataforma é ótima. As aulas eu não gostava muito, não. Achava que não tinha, os caras não tinham jeito com aula, assim, sabe? Os caras meio goiabão, assim. Então, eles contratavam alunos que estavam prestando concurso, não sei se está hoje assim, tá? Para dar aula. Eu gosto muito da ferramenta, acho que é ótimo, embora a plataforma nova, a versão beta, ficou meio ruinzinha nesses últimos 2 anos, né? Mas até hoje eu assino eles. Acho que é 150 por ano. É do curso concorrente também, assim como o olho na vaga, né? Mas aula não recomendo, prefiro o tradicionalzão do Damásio, né? Raiz, mas a plataforma de questões é boa. Ou livro de questões, tem aqui as resoluções de questões escrevente também do concorrente, ou tem o nosso curso de questões que você comprou, que é a mesma coisa. Mas pessoal, faça no sábado. Por quê? Porque você vai de uma vez só, teu cérebro liga para questões e acabou. Né? Então vai embora. Domingo, ou eu descanso, geralmente eu descansava a cada 15 dias, tá? Semanalmente eu achava que ficava muita coisa, assim, um dia inteiro, estudando, ficava meio ocioso, né? Ou tira o atraso, porque esse cronograma vai atrasar. Não existe cronograma que não atrase. Se você não está atrasando o teu cronograma, é que nem uma bosta. Você não puxou o suficiente. Ou, se você for um cara corajoso, meta simulados, pessoal. Vai ter simulados, aí, imprima as provas. Você tem aí 10 provas de 2010 para cá, tirando o CPC que mudou, o resto, quase tudo se aproveita, né? Bom, questões no perfil TJSP. Pessoal, posso mostrar aqui ao fim, né, ao cabo e ao fim, como as questões se repetem a miúde? Isso aqui eu até mostrei para o pessoal de técnico. Vamos lá? Maria, brasileira, estava grávida quando viajou para a Alemanha. Em virtude de complicações da saúde, seu bebê nasceu antes do tempo. Maria estava na Alemanha. Considerando os dados, não é muito comum a VUNESP trabalhar com cases, tá? Isso é mais CESP, é mais FGV. Às vezes aparece isso, mas é mais letra da lei. Você vai ver como é mais letra da lei. Tirando nacionalidade, o resto é sempre letra da lei. Bom, o que vai ser o Ricardo? Brasileiro nato, bastando que venha residir no Brasil? Não. Por que não é não? Porque não fala ali Maria, brasileira, estava na Alemanha, considerando apenas os dados. E não basta que ele venha residir, né? Ele tem que ter mais de 18 anos, maioridade, e optar pela nacionalidade. Agora olha a letra B, brasileiro nato, se Maria estiver na Alemanha, é serviço do Brasil. É isso. E o sangue funcional, a gente vai ver isso nas aulas de funcional. O interessante não é saber a matéria, é ver como se repetem as questões. Então, 2017, capital, volta para 2015 no interior. Ricardo, cuja mãe é o mesmo nome? Não, é Maria, né? Eu achei que o Ricardo já estava na outra, né?
Ricardo, cuja mãe é brasileira, mas é o mesmo estilo, né? Pai é chileno, nasceu no México. Bom, nessa situação, Ricardo, se a mãe dele estava a serviço do Brasil, é nato, é a mesma coisa. A mãe ou o pai, qualquer dos dois que esteja a serviço fora do Brasil, é nato. Essa cobrou a mesma coisa que a outra, apenas mudando a historinha, né? Legal, né? 3. Olha só como se repete. Dentre os órgãos do Poder Judiciário, podem se citar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não, isso é órgão administrativo, 217, né, da Constituição. Tribunais e juízes militares, essa, letra B, tribunais e juízes militares. O resto não é órgão judiciário, está no 92, né? 4. Segundo a Constituição Federal, são órgãos, ou é órgão do Poder Judiciário. Tribunal de Contas da União não, Ministério da Justiça não, é Supremo Tribunal Federal e não Superior Tribunal Federal. Conselho Superior de Justiça não, é o Conselho Nacional de Justiça. Tribunais e juízes do trabalho. É só saber o 92, né? E saber que o CNJ é a grande pegadinha. Vamos lá, 5. Antepenúltima questão para acabar. A assinada alternativa contempla somente órgãos integrantes do Poder Judiciário. STF, CNJ, tribunais e justiça, juízes militares. É isso aí, também tá certo. Peraí, pessoal, dá uma olhadinha que interessante isso, né? 2011, capital, cobrou. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? 2013, interior, cobrou. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? 2014, capital, cobrou. Quais são os órgãos judiciários do tribunal? Tamo junto? Vamos lá. São privativos de brasileiro nato os seguintes cargos. Penúltima questão. Senador não, só o presidente do Senado. Deputado federal não, só o presidente da Câmara. Presidente da República é senador não, só o presidente do Senado. Carreira diplomática é vereador não. Ministro do STF, não só o seu presidente, quaisquer dos 11 ministros e oficial das Forças Armadas. Letra E. Por fim, 7. Conforme a Constituição Federal, é privativo, o brasileiro nato cargo de senador não, só o presidente do Senado, deputado não, só o presidente da Câmara, ministro é essa daí, governador não, juiz federal não. Então veja, 2010, interior, cobrando a mesma questão em 2012, que foi o meu concurso na capital, e ó, posso falar? 3, 5, 10 questões do mesmo tipo. Então dá para prever, pessoal, com o mínimo de bom senso, com o mínimo de esforço de nós, professores, aula, questões, aula com aprovados, mentoria e videoaulas. Isso vai suprir o que você precisa para a sua prova. Vamos correr junto nessa? Só mande esse link para o teu colega. Lembrando que a gente está no @Ricardo Baronovski no Instagram. E eu tenho 2 Telegrams. O mais específico para vocês é o Serei Escrevente e o Baronovski, tá? Vocês não vão ver. Às vezes a namorada pede, posta lá, né, comigo, tá achando que tá solteiro. Tá? Cara, esse é homem, você entende, mulher, você também me entende, né? Isso não é um hábito, né? Via de regra, meu perfil 99%, são informações úteis para a sua vida, tá? Então eu passo minhas madrugadas, o que eu posso fazer para ajudar o pessoal? Eu ouço os senhores, o pessoal me ajuda, faz uma pesquisa aí, eu sei que tem tempo, é sempre assim, eu sei que tem mais tempo aí, tá do outro lado já, pesquisa para mim quais foram as notas de corte, quanto que eu tenho que fazer, onde que é os principais pontos da matéria, para quê? Para quando eu estiver estudando, e aí que está o teu esforço, eu foque mais em alguma coisinha que vai ser o símbolo da minha aprovação. A nossa informação com a tua dedicação gera a aprovação. Tamo junto? Manda lá uma fotinho no @Ricardo Baronovski, hashtag Serei Escrevente TJSP. Tamo junto? Um grande abraço, aguardo os senhores no início de aula em abril.